Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos, hein? Mais um Pelas Pistas, semana especial, Grande Prêmio de São Paulo, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O mundo da velocidade está aqui no Brasil e vamos falar de todos os assuntos do fim de semana. Grande Prêmio do México, a 51ª vitória de Max Verstappen, já está ali no top 3, quase no top 3 de vencedores da história da Fórmula 1. Tivemos Pérez na largada, vamos falar disso também. Stock Car, vamos falar de Fórmula Indy, tá tendo uma invasão brasileira na Fórmula Indy, são alguns dos assuntos. Eu sou o Thiago Alves, aqui do meu lado hoje, Nelsinho. Certo? Beleza? Boa tarde dessa vez, né? Dessa vez boa tarde, estamos gravando na tarde da terça-feira o programa que vai ao ar daqui a pouquinho. Tranquilo? Tranquilo, pronto pra gente... Recuperado, fim de semana? Encher o papo aí, falar de besteira. Que é o que a gente mais fala aqui ultimamente. Encher linguiça, vamos lá. Vimos, já deu pra ver quem tá no áudio, no vídeo, já deu pra ver que a configuração da mesa tá diferente, porque nós temos um convidado no programa de hoje. Convidado que volta, que é o programa, e já vai sair ao lado do Christian Fittipaldi. Christian, já aproveita e dá o oi pro nosso convidado. Tudo jóia? Pra você ou pro convidado, então? Você pode responder pra mim e já introduz o convidado, que já tá aparecendo no vídeo também aqui hoje. Felipe Jafone. Fala, pessoal do Pelas Pistas, Thiago, Nelsinho e Felipe Jafone. E aí, beleza? Beleza, prazer estar com vocês aqui. O Nelsinho não tava quando a última vez que eu vim, ele tinha vazado. Tá vendo? Agora tá aqui Eu todo sabia, mundo. vocês não falaram que ele ia vir, se eu soubesse não teria ficado aqui, né? Tudo certo, Felipe, Tudo mais jóia, uma vez. Thiago. Obrigado Prazer. pela companhia aqui. Que isso, obrigado a vocês aí. Agora, com cada vez mais... Pai de piloto campeão. Putz. Da outra vez que ele É ainda não era verdade, campeão, é agora é verdade. pai de piloto campeão, do Nicolas. Eu não sei se tem o lado bom ou o lado ruim, né? O lado bom é que ele foi campeão, o lado ruim é que ele poderia estar voltando pro Brasil e começando a trabalhar, estudar, mas acho que vai ficar mais uns aninhos lá pelo jeito. Boa, a gente torce realmente pra isso poder acontecer. Você ligado com a gente, então já sabe, quem tá no vídeo, pode deixar o like no vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações para não perder nenhum destaque do Pelas Pistas, plataformas de áudio, estamos em todas, aquela 5 estrelinhas ali que ajuda bastante a gente. Certo? Turma, 30 de outubro foi ontem, mas foi um dia especial para o automobilismo brasileiro, a gente sempre traz algumas datas. Em 88 A foi o gente devia primeiro ter título vindo do Ayrton. fantasiado hoje de Halloween, né? Verdade. Então. Pra sua idade, acho que não tem mais isso não. Ah. Relaxa aí. A Ah, geração verdade. mais nova, mais moderna. É. Na sua época não Pra existia você Halloween combina, ainda. pra mim não combina. Não, então. mas nem dá, né? Passar Não, né? vergonha, relaxa. Eu venho de vovô, não tem problema. Não precisa fazer nada. Sabia que você ia falar isso. Sabia. Relaxa. Fica bem aí. Ó, por exemplo, o vovô não vai lembrar, o neto não vai lembrar aqui, mas tivemos em 88 o primeiro título do Ayrton, em 87 o tri do Nelson. Teu pai foi tricampeão no dia 30 de outubro. Ontem. Olha lá. Foi ontem. Quer dizer, ontem, um dia de ontem, No só dia que de ontem. 87. Sim, sim. No Japão. Lá no Japão. Os Quando dois ele no não Japão. correu, ele foi campeão no sábado. Foi campeão no sábado, no treino, que o Mansell bate, desiste de correr. E aí ele já é campeão, que não poderia mais ser alcançado. Que beleza, hein? E no ano seguinte, o Ayrton foi campeão naquela prova de recuperação dele lá, que ele engasopa na largada e depois vai passando todo mundo. Sem lembranças dessas provas? Isso foi em 88. Isso, é. É que foi no mesmo dia 30 de Acho que outubro. ele caiu pra 16º, eu ia falar segundo, terceiro. Daí ele veio passando todo mundo, com uma facilidade até bem grande, né? E acabou faturando. E eu lembro que a March não, na época, Leighton House lá do Capelli estava andando muito naquela pista. Passou antes por ele, que estava em segundo, o Prost estava liderando, daí o Prost tentou dar uma apertadinha nele, você lembra disso? Tentou dar uma apertadinha nele na reta do box, daí ele enfiou mais para dentro e acabou levando a melhor. Mas não lembro tão bem igual você assim, porque eu era criança. Eu tava 87 eu tava com o meu primeiro ano de kart. Eu tinha 13 anos. Você já era velhinho o suficiente para lembrar dessas coisas. já. E imagem depois, bastante, assim. Também. Você é o mais velho da mesa, Christian? Porra. Não, tudo bem que eu rodei de pneu murcho, tô meio enrugado, meio zoado, mas ele é bem mais velho, pô. Eu era júnior, você era graduado já. Vai assim, você tava... Não era sênior? Eu entrei e você saiu. Você saiu o quê? No 87, não foi? Isso, bem Vai lá. lembrado. Eu lembro que isso eu lembro, que eu entrei, você ficou acho que o Rubinho mais um ano. Ficou o Rubinho mais um ano, que eu sou um ano mais velho. Eu lembro que no meu ano eu via muito o Rubinho porque você já tinha vazado. Mas você começou em 87 de kart. Eu fiz algumas provas em 87. E você entrou com seu irmão? Ele entrou um ano antes. Minha primeira prova eu cheguei em quinto, tinha 6 e um rodou.
Era 1 hora de cara com 5 correndo. Mas só pra quebrar um galho. Assim. Já tivemos prova de Fórmula 1 com 6 carros no grid também, então não é... Turma, vamos lá, falar do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, Grande Prêmio que coroou o Max Verstappen com a 51ª vitória dele na carreira. Ele empata com o Alan Prost, tem 2 a menos que o Vettel, e aí depois o salto tá um pouco maior pro Schumacher e pro Hamilton, que são os maiores vencedores. Mas chegou a 16 vitórias no ano, que é o recorde também da história da Fórmula 1. O recorde era dele com 15 vitórias no mesmo ano, do ano passado, agora ele tem 16 vitórias no ano. Mas quero saber de vocês, o que vocês acharam da prova? Começando com a largada. Eu acho que... Bom, todo mundo viu a largada. Se você não viu, por favor, veja a largada, que foi interessante. Acho que o Pérez estava em casa, foi por tudo ou nada. Eu não sei se ele já tem alguma informação que ele não voltará o ano que vem ou não, né? Se ele já recebeu a notícia ou não. E aí ele falou, beleza, minha última corrida aqui no carro competitivo, vamos por tudo ou nada, né? E aí deu uma arriscada na largada que, assim, pra situação dele, eu não acho que foi um absurdo. Ele deu uma arriscada Sim. que poderia talvez dar certo, porque se ele conseguisse entrar ali... E o Leclerc fosse muito de boa, né? E aí provavelmente ele ia estar por dentro, talvez, do Max na próxima curva. Mas assim, a chance era mínima. Mas se tem a chance, e é a última vez que ele vai estar andando na Fórmula 1 com um carro competitivo, caso ele não fique o ano que vem, não tem nada a perder, né? Então, sei lá. O que você acha, Venho? Também acho que não tem nada a perder. A gente tem que lembrar que quando você corre em casa é tudo potencializado, né? Então, quando você vai bem ou ganha a corrida, é vezes 10 comparado com outro grande prêmio. Por outro lado, o mesmo seja dito contrário, né? Quando você não vai bem, nossa, você quer enfiar a sua cabeça dentro da terra e quer esquecer aquele final de semana que você passou por sei lá quanto tempo. Então, é óbvio que no subconsciente dele, ele estava muito pressionado, mas para mim foi meio que fotocópia daquilo que a gente viu lá no Qatar. Foi exatamente a mesma situação do Hamilton lá na largada. O Pérez estava esperando o quê? Que o carro a Ferrari iria sumir de repente? É óbvio que não, eu acho que não. Então, eu também estou com você, eu acho que se ele já sabe que ele não vai estar andando lá de Red Bull, ele foi por tudo ou nada. Inclusive, ele comentou em algum site, ele falou assim, pô, eu já cheguei 2 vezes aqui no pódio em outros 2 anos, então eu fui por tudo ou nada na primeira volta para tentar ganhar. Só que, vamos ser realistas, qual é a chance dele ter um ritmo de corrida melhor que o Verstappen? Vamos combinar, mesmo se ele fosse para primeiro, né? Então, ia ser um show de uma volta, porque depois ele ia ser engolido também. Exatamente, então ia ser aquela galera toda, lá metade, o México ia provavelmente cair, né? Mas e assim que o Verstappen passasse ele de novo, daí ia acabar aquele sonho do Pérez. O que você achou? Eu acho isso aí. Uma coisa só que eu analisando, depois com calma aqui, como eu também às vezes faço uns videozinhos lá, eu fui tirando umas fotos, uma por uma, eu achei que o Leclerc na curva 1, ele sabia, depois ele deu... o Leclerc foi um gentleman na entrevista pós-corrida, não sei se vocês falaram, não, porque ele foi vaiado, sim, né, pela torcida, então ele... Né, só que ao mesmo tempo, para não ir contra ninguém, né, acidente de corrida, aquela coisa, né, não tinha para onde eu ir, só que ele poderia tirar um metrinho, 1,5 metros para mais. Tem algumas imagens mostra perto, outras, um pouco antes de bater, mostra que ele deixou um espaço. Ele tem todo o direito de deixar esse espaço. Só que ele, obviamente, ele quis disputar um pouco ainda mais a vida do outro, que o Nessinho falou, se ele conseguisse dar aquela mergulhada toda por fora, a próxima era para a esquerda. Então ele deixou esparramar um pouco. Mas depois, a hora que vai bater, que ele começa a recuar, a hora que bate no fundo, que ele vê que vai bater, que ele tira, mas tinha espaço. Mas assim, 100% foi culpa do Pérez, obviamente. Ele falou, foi coisa de corrida, eu tô com vocês aí, foi por tudo ou nada, deu nada e vamos pro Brasil aí. Mas eu tô achando que a batata tá assando pro lado dele. Quer dizer, a batata tá assando pro meu lado, porque ele tá na Red Bull, guiando Fórmula 1 e tá bem pra caramba. Então eu queria estar no lugar dele, na verdade, mas tudo bem. Tem uns 10 milhões de motivos ali. Eu tô aqui correndo de caminhão e tá correndo de Fórmula 1, então a batata tá passando pro meu lado, não é a dele. Pior que isso, né? Que você acabou de voltar dos Estados Unidos, onde você viu o primeiro treino de oval do seu filho. Exato. Né? E se batesse eu que pagava ainda. Quer dizer, eu falo que a batata dele que tá assando, né? Tá bom. A gente joga pra você que tá nos acompanhando aqui, claro, no chat da primeira exibição, ou se no
nos comentários depois. A gente manda depois o Pix do Giafone, se caso na poupança do Nicolas. Toda vez que o Nicolas bater, vocês lembram de mim. Lembrem dele. Tomara que não bata tanto, mas a gente quer saber o que vocês acharam desse salto ali da largada do Sérgio Pérez, se realmente foi tudo ou nada. Estão comentando muito de, tipo, se o cara tem a notícia que não vai correr no ano que vem, não sei o que lá. Tiveram uns rumores esse fim de semana, inclusive, acho que muita gente se precipita nas redes sociais hoje sobre isso, de que saiu o rumor de que o Alonso ia se aposentar, que ia ter a troca Pérez-Alonso, ou que o Alonso iria para Red Bull, que a Aston Martin foi vendida. O Alonso não vai, isso eu sei. O Alonso não vai para onde? Para Red Bull. Não vai. Tá vendo? A gente falou, torcedores calmas. O pessoal, hoje em rede social, tem uns caras que surgem. O cara que postou que teve a troca é um cara que fala que ele é insider da Aston Martin, mas assim, o cara só chuta a coisa errada. Assim. Ele errou umas 4 vezes esse ano já. Não, eu fiquei curioso. Eu perguntei pro Marco, qual que é a chance do Alonso andar com você aqui? Eu acharia muito. Seria legal. Ia ser seria demais. Animal. Puta, seria animal. E ia ganhar um prêmio Christian, que o Christian já há 3 meses fala isso aqui. Ia ser. Ele falou, é impossível isso acontecer. Mas o Christian Horner, ele falou deu uma das entrevistas, algumas coisas atrás, foi interessante. Ele falou: os únicos caras que conseguiriam quebrar o Verstappen na parte mental. Quebrar não, igualar. Não ser quebrado mentalmente pelo Max Verstappen seria Alonso e Hamilton. Só que ele fala, eu jamais teria esses caras na mesma equipe, porque não vai dar certo. Não, tá na cara que não vai dar certo. Isso dito por ele, né? Então é interessante, achei interessante aí que de personalidade. É o cara que vai estar na equipe pra ser o primeiro. O cara não vai estar lá pra ter companheiro de equipe. Pra ter companheiro de equipe. Então, aí fica a dúvida se realmente... Porque o outro contraponto, acho que dessa corrida foi o Ricardo, que o Ricardo classificou pra caramba um carro que a gente sabe que é talvez o pior do grid, um dos piores do grid, e fez uma baita corrida. Isso foi outra coisa que eu perguntei pro Max. Falei, cara, me explica esse pace do Ricardo. Ele falou, cara, é uma pista, hein? Não sei se já andaram lá, mas pela altitude, pelo tipo de asfalto, é uma pista que você tem que quase underdrive o carro. Você tem que andar muito, não muito abaixo do limite, né? Mas assim, você não pode ser aquele piloto agressivo. Naquele tipo de pista perde muito mais tempo do que uma pista tradicional aí, entendeu? Então, o Ricciardo, por a gente ter visto os últimos anos, ele talvez não ter tido a velocidade que precisava, agressividade, enfim, velocidade, resumindo, né? Essa pista meio que encaixou. Acho que tem uma coisa dele gostar da pista, de não poder andar acima do limite, é uma pista muito, que você tem que ser muito redondo, você não pode brigar muito. Ou seja, com uma tocada mais dócil o tempo todo. Sabe, depois você me falou isso, que você me comentou isso ontem à noite, que a gente tava junto. E pra mim faz total sentido. E depois eu ainda lembrei que eles falam que essa pista do México, a pressão aerodinâmica que você tem real no carro é igual de Monza. Apesar você perde 23%. Quer dizer, é um carro que não freia. Aí vocês que falam que eu nunca guiei os Fórmula 1. Mas, né, eu imagino que é um carro sem pressão aerodinâmica, chegando muito rápido, a freada é complicada, que você falou, você precisa... Não, você tem que andar muito, você não pode ficar brigando muito. Você não tem a pressão toda que você está acostumado. E daí você vê, aonde é que o Ricardo ganhou a última corrida dele? Monza. Aonde é que o Piastri chegou perto do Norris? Monza. Então, assim, de repente, essa situação que você falou dá uma... Quando você tira a pressão aerodinâmica, o carro escorrega, né, de repente fica um pouquinho, você tira de repente aquela dificuldade extra, e eu vejo o Max muito forte, pista, tudo quando é de carregar velocidade, né, raio longo assim, rápida, que eu acho que ele tem uma sensibilidade de entrada de curva, sabe aquela que você entra atrás daquele carro mais escroto que tem pra guiar, né? Que você entra, ele já é nervoso na entrada, nenhuma. Você dá confiança, mas você precisa acreditar no carro. Você vira Quanto mais velocidade você carrega, mais ele gruda. Exatamente. Só que pra cabeça mandar esse sinal pro pé, exatamente. É complicado. E o Max tem esse... Então, quer dizer, você vê quando o carro sai de frente, sai não sei o que, o Pérez tá lá pertinho dele, mas o carro começou a ficar do jeito que o Max gosta, começa a distanciar. E a Red Bull sabe que o carro que é rápido é esse. Não adianta fazer o carro, porque no começo fica, porra, porque eu na minha cabeça, né, a Mercedes é melhor que a Red Bull como equipe, porque a Mercedes faz 2 carros por 2 pilotos. A Red Bull não. Né, você vê o Hamilton quando ganhou tudo que ganhou, mas os companheiros de equipe em classificação chegavam perto, né? Cara, o Max não tem nenhum que chega. Mas eu não sei, cara, vamos esquecer que porque Fórmula 1 é diferente. Carro bom é carro bom. Sim. Interessa um truck, se é um Stock Car, se é um Fórmula 1, se é um kart, Fórmula 3, um kart. Lógico, as diferenças são um pouquinho pra cá, um pouquinho eu gosto do carro um pouquinho traseiro, um pouquinho mais, tipo, talvez uma curva de alta, ou entrada de curva, talvez, mas assim,
Não existe ter um carro tão diferente para um piloto que para o outro, entendeu? Esse papo que o carro foi feito para o Max. Cara, não existe isso. Se um piloto consegue virar... Mas de reação, será, Nelson? Tipo assim, eu lembro o Rubinho falava isso aí, quando ele pegava um carro que era muito nervoso, logo no começo do ano, e meio traseiro, ele falou, putz, esse ano vai ser duro. Quando era um carro meio dianteirinho, que tinha essa característica mais assim, ele era os anos mais próximos dele do Schumacher. Sim, mas me corrija se eu estiver errado. Talvez os anos mais próximos dele do Schumacher, porque o carro talvez era um pouco mais fácil de guiar, porque o carro era mais dianteiro, um pouco menos arisco, mas também a Ferrari estava em outro patamar comparado com os outros, né? Hoje em dia, as pessoas, por mais que o Max esteja ganhando praticamente todas as corridas, dominando, os carros estão muito mais próximos. Você vê o Pérez, não tem a confiança e tá um pouquinho para trás, não é que ele tá andando em terceiro ou quarto, tá andando em quinto, sexto, sei lá, entendeu? Então, mas voltando no assunto lá que eu tava falando, eu perguntei pro Max, falei, cara, me explica E aí ele falou... E não esqueça, o AlphaTauri estava forte nessa pista. Por mais você deu o comentário que eles é um dos piores carros do grid, lá eles estavam andando muito bem. O Yuki largando lá de trás já estava na pontuação quando deu o problema com ele. O Yuki, quando ele brigou com o Piastri, o Ricardo era sexto e o Yuki ia ser sétimo. Ia brigar com o Ricardo. E vindo lá de trás. Então, também foi justo no México que eles trouxeram vários updates lá para a AlphaTauri. Então, foi uma combinação de uma série de coisas. Vai ver, esses updates também deram certo. Talvez funcione aqui em Interlagos também, entendeu? Sim. Mas eu ficaria muito surpreso se a gente ver o Ricciardo aqui em Interlagos, uma pista bem mais difícil, bem mais apertada, não tem tanta área de escape, enfim, é uma pista que precisa ter vai apertar um pouco mais, né? Então, mas, enfim... Não foi bom pro Pérez em geral, né? Sim, o Ricciardo ir tão bem, ele bater, tipo assim, tá tudo indo pra direção errada. Cara, você imagina o cara, me larga em quarto, uma posição atrás do Verstappen, uma na frente do no Pérez. meio dos dois. Caraca, tipo, é muita coitada. É assim, eu não queria, por mais que eu queria estar na pele do Pérez, como eu falei, mas eu não queria, entendeu? Porque, assim, é uma situação tranqueira, né? Acho que qualquer um piloto que correu, acho que tenho certeza que nós três, em qualquer categoria, a gente já passou por coisas assim, né? Assim, é muito bom quando você tá bom, mas quando você tá numa situação horrível, né? De você tá tomando canseira, você quer... todo mundo pode achar... Logo. Nossa, você quer passar o lanca. Eu lembro quando meu último ano de Indy lá, eu torcia pro motor quebrar, mas desbielar no meio pra eu parar e sair correndo do carro, assim. Mas, fala... essa espiral realmente tão negativa, assim, tipo, que tudo dá errado e tudo dá errado mesmo. Porque o Pérez, claro, virou entre aspas um motivo de piada. Todo mundo fala, pô, o Pérez não dá. O Pérez... Cara, mas é um cara que tem, sei lá, suas... 5 vitórias. 5 vitórias, seus 12 pódios, tem uma carreira de mais de 10 anos na Fórmula 1. Ninguém tá... Tem mais que 12 pódios. Não, mas tudo bem, mas vamos... Sei lá, exatamente, uns 20 pódios quase. Entendeu? Vamos... Não é qualquer um cara que tá lá. Não é um aventureiro. Não, mas a gente já falou sobre isso várias vezes aqui também. Qualquer piloto que perde a confiança, que mexe com a cabeça, cara, afeta muito. Ainda mais naquele nível de pilotos, de velocidade e tudo mais. Sabe? É diferente. Você chega no final de semana da Stock Car desanimado, pouca confiança naquilo, um décimo aquilo. Que já faz uma diferença, né? Que já é ruim, né? Mas a gente vai pra pista toda hora, conhece aquelas pistas, né, com a palma da mão. Fórmula 1 não, eles vão pra todo final de semana da pista diferente. E não treina tanto assim, entendeu? Até treina bastante, mas assim, não é fácil. Naquela velocidade, você perde um pouco de confiança, são alguns décimos, né? E, cara, eu acho que juntou a confiança do Max subiu. Ele tá cada vez mais confortável, cada corrida que passa parece que ele tá mais rápido e tudo. E a dele, ele tá sufocando, ele tá nadando, mas ele tá contra a correnteza ali, né? Ele tá sufocado e tá tentando conseguir respirar agora, para ver se ele tem uma luz no final do túnel, né? Porque ele tá numa situação difícil. Ainda mais se a gente voltar menos de um ano atrás, né? No começo da temporada, ele ganhou corrida no começo da temporada e ele realisticamente andou na frente do Max, né? Então, como é que essa situação foi revertida? E ele deu muita sorte nos Estados Unidos, que o Hamilton foi desclassificado, né? Sim. Não, senão já estavam praticamente empatados. Estava a diferença de 2 pontos. Então, isso aí deu uma sobrevida aí. Um pouquinho pra ele. Ele ganhou aí um coringa. Mas 20 pontos só é muito pouca diferença. Ainda faltam 3 corridas. A batata tá assando lá no Pérez. Não, depois da minha, né? Uma coisa, a gente até falou nesses programas, acho que no programa passado, a Red Bull nunca conseguiu 1 e 2 de piloto.
Eles nunca tiveram. Nunca tiveram, é uma pressão tiveram, grande. E, cara, vamos falar, se não tiver esse ano aqui, era pra ter, né, cara? Era pra ter. Porque esse ano aqui você vê a São bem pontuação do Max, cara. Não sei, isso aí precisaria até puxar na história. Não sei se teve na história um piloto número 1 que teve tantos pontos e com a diferença tão grande pro piloto 2. É muita coisa, né? Agora, eu acho a diferença... Vamos mudar um pouquinho aí. Você acha... Pega o Vettel e o Webber, tá? De 1 a 10, assim. Comparado com, hoje em dia, o Max e o Pérez. Você acha... Bom, primeira pergunta, qual dupla você acha mais forte? Vettel, Webber ou Max responder Pérez? Eu acho que das equipes tops, a Red Bull é a que tem a pior dupla. Hoje. É. Pior que Mercedes, pior que Ferrari, pior que McLaren. Somatória dos dois pilotos, você diz? Somatória dos dois pilotos. E fazendo uma média. É que assim, a média, o Max tá muito pra cima, né, cara? O que o Max tá fazendo aqui não tem que... Né? E já vem de um tempo, a Red Bull ficou... A gente precisa lembrar disso aí também, que quando entrou 2014, que o Max... Ele não tinha um motor, ele estava longe. O motor Mercedes, assim, dava volta no outro. Assim, você começa a puxar o histórico, começa a ver o que falavam. O Adrian Newey pediu férias, ele queria sair da equipe. Acho que nem ia para as corridas mais. Ele falou, com esse motor aqui, esquece. Eu não sei nem como o Max ficou tanto tempo lá, né? O Max porque eles já 16. sabiam que o nível era muito mais forte, né? Da Mercedes. Aí começou a igualar e agora eles têm uma vantagem. Tem um carro muito bom, né? Muito... e o cara apareceu, acho que ele agora tá mostrando... Agora, lógico, você vai falar, quem é melhor? Não vou nem entrar nessa. Hamilton, Verstappen, acho que cada um quando tá com aquele teu... Momento lá, como teve o Vettel, né? Assim, o Vettel, final de carreira foi horrível. Horrível, vai... Horrível fui eu de novo, né? Mas o foi Vettel, bem abaixo da média. O Vettel assim, às vezes é uma pena só ver o pessoal acabando a carreira desse jeito, né? Assim. Mas por que você acha? A gente tá mudando de assunto. Por que você acha que o Vettel caiu tanto assim? Porque eu pego o Alonso. Fala. Não, o Alonso, por mais que ele esteja mais velho que o Vettel e tudo mais, ele continua mostrando que ele acelera. Mas e na McLaren, quando a McLaren não tava boa? Tá bom, mas tava frustrado, mas ele continuava andando na frente. Ele sempre andou na frente do companheiro, né? Dava umas coisas, e o Alonso também é um caso bem à parte, né? Mas pra mim... Porque a gente tem uma comparação muito boa, que o Vettel tava junto com o Stroll, e aí saiu o Vettel e entrou o Alonso. E a diferença foi brutal. Foi brutal. Então, e voltando pro Alonso lá na McLaren, ele que terminou com a carreira curta, né? De Fórmula 1 lá do Van Dorn. Então, por causa dele. Então... Mesmo com o carro ruim que você tinha comentado, né? Que o carro tava horrível, mas ele foi debulhando todo mundo, né? Que sentou junto com ele. Talvez esses pilotos fora do normal, vamos falar, a gente tem uns pilotos, bons pilotos, que né, na Fórmula 1 não dá pra falar que não tem ninguém que é muito bom lá, mas você tem os fora da média, que é certeza, vamos lá. Verstappen, Hamilton, Alonso. Pronto, esses três aqui são aqueles que destruidores já provaram, não precisa provar mais nada pra ninguém, né? Aí você tem a turma nova, Norris, falam que o que ele tem assim, corridaça que ele fez também, sabe? Muito, né? O Piastri tá pra lá, o Russell tá lá, tá querendo chegar, né? O Russell, o Leclerc, mas daí o Leclerc deu uma sequência de porradas aí, é o carro, não é o carro, mas também seria um cara pra estar um pouco desse nível. E, enfim, eu acho que hoje na Fórmula 1 nível pra você... O nível tá subindo demais, assim. Você tem uns 5, 6 ali que é osso, assim. É muito. Que eu acho que hoje em dia você tem muito recurso para todo mundo se preparar. Com simulador, com... Um vê a telemetria do outro. O engenheiro ajudando, freia aqui, freia ali. Eu lembro que na minha época você não tinha tanta informação assim, e olha que eu já tinha um pouco de informação. Se você voltar para a década de 80 e 70, era menos ainda, né? Você olhava naquele contagiro mecânico, cheguei a 8 mil no final da reta, daí perguntava pro companheiro, e aí, quanto é que você chegou? 7.800, daí eu coloquei um pouco, tirei um pouco de asa, cheguei a 8 mil, que nem você, então, porra. Verdade. Hoje tá... E a Fórmula 1 tá deixando interessante, né, que eles estão botando na mesa tudo, né, hoje... Cada vez mais eles estão... Mais informações. Eles querem igualdade. E eles estão conseguindo, é o que você falou, os carros estão mais próximos, né? E ele não quer ver, a Fórmula 1 hoje não quer ver um Verstappen ganhando tudo, porque, não é pra TV, não é legal, né? Então acho que eles vão cada vez mais, os carros ficam à mostra. Lembra que antes, na época de vocês, escondia tudo.
Você ia no treino lá de Barcelona, os primeiros Tudo treinos fechado lá, na frente. Hoje você vai lá, ninguém pode tampar nada. Os caras fazem transmissão da pré-temporada hoje. Então assim, não pode. Hoje os carros ficam à mostra, sexta toda quinta-feira, um horário lá, é um carro de cada... Eles têm que mostrar o carro e falar dos upgrades. A gente fez isso, mudou isso pra isso. Aí eles inventam uma historinha pra boi dormir, né, os engenheiros, mas é obrigado a falar. Então assim, isso no fundo não é pro fã. Isso é para as equipes, um enxergar o outro e... Né, para uma e que eu acho que equipe é ficar legal, honesta mais em relação à outra. Exatamente. Também, né? Eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom, né, na categoria. Você fez uma pergunta legal ali sobre comparar duplas de pilotos, né? Vocês falaram que talvez a mais separada, mais distante é a Red Bull. Qual seria a dupla mais próxima para vocês? Mas voltando, se a gente tivesse perguntado isso depois da quarta corrida, a gente ia falar. Ah, sim. Não. Dupla mais tô com forte. O Pérez não foi líder do campeonato por uma volta rápida que o Verstappen fez que o Horner não queria que ele fizesse na quarta corrida. Então, assim, eu acho que o do Pérez, desde o começo da Fórmula 1 dele, talvez tenha sido a pior performance dos 10 anos de carreira, sei lá quantos, ou até mais. Tá sendo a pior ano dele disparado, né? Eu acho. Então acho que tá todo mundo concordando aqui que esse é o ano mais difícil do Pérez. Além disso, por causa do carro dele, não dele como piloto, como profissional, mas ele foi a grande decepção do campeonato, certo? Porque estava todo mundo imaginando que ele fosse fazer frente para o Max. Agora minha pergunta é, quem foi a segunda grande decepção do campeonato? Segunda grande decepção? O pessoal pode colocar nos comentários do vídeo ali. Quem tá no áudio pode eu já sei. Eu O americano. O Sargent? Sargent. Mas você esperava alguma coisa dele assim? Ótima colocação. Não é que eu esperava, mas eu esperava... Acho que eu torcia... Sim. Pra que ele andasse. Óbvio que não ia andar na frente do Albon, porque o Albon tem vários anos de experiência e tudo. A Fórmula 1, experiência conta muito, né? E maturidade e tudo mais. O Albon entrou, saiu da Fórmula 1. Mas, eu torcia pra que ele fizesse um pouco mais, sabe? É difícil, primeiro ano assim, com muita pressão, e vai somando, vai acumulando peso nas suas costas assim, né? Sorte ele fez um ponto nos Estados Unidos, né? Que tirou um pouquinho, mas mesmo assim ele precisa mostrar mais serviço. Eu não achei que ele foi tão mal no México, não. Assim, desempenho... Não, as últimas duas coisas, Estados Unidos também não. Na anterior, ele deu uma reagida. Mas falando dos cachorro grande, o George Russell, todo mundo esperava algo a mais, porque o ano passado ele é a canseira no Hamilton. Esse ano o Hamilton tá matando ele, né, assim. Então, eu esperava... Leclerc também com o Sainz... O Sainz deu uma crescida esse ano. Deu uma crescida esse ano. Então, assim, mas daí não é falando mal, não é jogando o George, né? Não é falando isso. É o que você esperava, né? São assim, outros que reagiram. No caso, o Hamilton fez um ano bom. Que é difícil, né? Vamos lembrar aquele negócio, então um piloto competitivo, teu carro tá uma porcaria. Eu acreditei no momento do ano passado que o Hamilton ia dar uma... Não é de estimular, de falar, puta, perdeu, sabe? Falar, tô de saco cheio, meu. Carro ruim, de dar desmotivado, mas de repente o cara acendeu de novo, e o que ele fez nessa última corrida, né? Os Estados Unidos mandou muito, apesar da desclassificação, mas ele tá numa fase boa. Eu acho que se fosse com o regulamento antigo, ia ser mais fácil ele desistir. Como o regulamento tá cada vez mais podando os caras da frente, ele tá vendo luz no fim do túnel. Bom, beleza, Mercedes tem o orçamento, tem os melhores engenheiros, melhores assim, todos têm muito bons engenheiros, né? É uma questão de realmente conseguir fazer aquela ligação perfeita entre carro, engenheiro, setup, tudo tem que funcionar muito bem, né? Imaginar que tem 1000 pessoas em cada oficina dessa, montando os carros do zero, chega na pista tem diferença de 2 décimos. É uma coisa, as pessoas não entendem quão maluco é isso, entendeu? De tão próximo que os carros estão, tendo desenvolvido. Uma coisa é estocar, que você usa o mesmo câmbio, o mesmo motor, o mesmo freio, o mesmo chassi. Aí beleza, tem a montagem do carro e a gente fica a diferença muito pouca. Fórmula 1, o cara monta tudo. Do freio ao cockpit, aerodinâmica, tudo que você imaginar. Opa! Tudo que você imaginar é feito do zero. Aí chegam na pista, imagina. 4 equipes, cada uma que tem, sei lá, de 500 a 1000 funcionários, a diferença é de 1, 2 décimos, 3 décimos. É loucura isso aí, entendeu? Tipo assim, pra você ver o nível de tantos profissionais
dos melhores do mundo que estão ali trabalhando juntos, né? Agora e o projetista do bico dianteiro da Ferrari, será que vai ser despedido? Que voou uma asa lá, ali, o carro tava bom pra caramba. Mas é porque a pressão conta menos lá. Eu sei. Voou um teco da asa lá e o cara, ó, foi embora. Aí deu bandeira vermelha, colocou um bico novo, ele deu ré. Não, mas daí eu li também, deu ré porque no pneu duro ele falou que o carro não tava legal com os pneus duros. Então, dá um desconto aí. Mas e aí, Cris, pra você quem foi a segunda? Você que levantou a pergunta. Eu tô com o Felipe, só que eu vou um pouco além. Eu acho que o Russell esse ano, mas está devendo muito. Não é pouco. Imagina, o Russell tá correndo de Mercedes, o Hamilton, se não me falha a memória, chegou 7 vezes no pódio, subiu 7 vezes no pódio até agora, o Russell só subiu uma. Um cara que claramente o ano passado foi melhor que o Hamilton, foi o único da Mercedes que ganhou corrida no ano passado. Esse ano estava todo mundo esperando mais dele. Inverteram os papéis. E eu vou falar o que eu já comentei em alguns outros pelas pistas, né? Eu acho que o Hamilton tomou uma enquadrada do Toto Wolff no final do ano, que inclusive até a postura dele na pista esse ano, o rádio dele, você escuta ele reclamar muito menos que no ano passado. E o Russell esse ano tá muito cheio de mimimi. Aconteceu isso, mimimi, isso, aquilo, não sei o quê. Então, eu acho que para mim ele foi a grande decepção da temporada. E, de novo, falando dos cachorros grandes, falando dos cachorros grandes e sem querer julgar, pelo amor de Deus, todo mundo que tá lá, não tô sendo político, tem muito talento, só que é aquilo lá, tava todo mundo esperando muito mais dele. Sim. Aberto para você a discussão nos comentários aqui em relação às decepções do ano, os caras, destaques do ano. A gente pode fazer que nem o Faustão, né? Fazer os melhores do ano depois do troféu. Agora, o que vocês acham da gente voltar pro Grande Prêmio do México? Porque até agora a gente parou na primeira curva, logo depois da Podemos, é verdade. Vamos contornar a segunda curva, então. Aqui não tem muito mais o que falar depois da primeira curva, né? Max, tchau. Não, foi interessante que o Max ia fazer, já saiu, ele guardou o pneu para fazer, depois, às vezes eu tô na transmissão e você come umas bolas, né? Depois que você vê com calma que ele não tava nessa transmissão, mas eu não iria. Ele guardou os pneus que ele guardou já era diferente, já dava na cara que ele ia para 2 paradas e o resto na Ferrari ia para 1 parada. Só que mesmo com 2 paradas, você viu, ele fez a segunda parada, ele já desaparecer com 1, com 2, com 3, né? Mas foi interessante que o que eu acho que o que mudou muito desde os Estados Unidos, que a Ferrari, que era gastadora de pneus, agora está parando mais longe. Ele foi o primeiro a parar, né? Teoricamente. Então, isso para mim mudou um pouco. Agora, o que chamou muito atenção para mim foi o Norris. Cara, o Norris saiu. 17º. Errou na classificação. 17º. Quer dizer, a McLaren errou com pneu médio, depois ele errou na volta boa e saiu lá de trás. Daí, quando deu a vermelha, ele estava em 10º. Ele estava em 8º. Acho que era 10º. Ele relargou, se eu não me engano, em 10º e foi espremido. Já viu o bode? Ele caiu para 14º. Isso. E aí depois eu tava até ouvindo um podcast que os caras falaram, putz, agora vamos ver, assim, esquece os pontos, né? A gente achou que ia conseguir, a equipe dele comentando, né? A gente achou que ia dar algum ponto com ele e acabou a chance. Mesmo porque quando teve que largar a segunda vez, faltava menos volta. Então menos tempo de recuperação que ele tem, né? E não tinha parada, não tinha mais estratégia, era correr até o fim, né? Passando. E ele veio passando, coisa que é muito difícil. E o Stella lá, o da sequência, o André Stella, né? O chefe do Gil lá, né? e ele deu um comentário falando, cara, foi uma das melhores corridas que eu já vi na vida, assim, colocando o Schumacher, colocando com todos que ele teve, porque a gente não esperava absolutamente nada, nem de pontuar, e de repente o cara veio passando, passou o companheiro de equipe e chegou em quinto. Né? Foi realmente, acho que o grande destaque da prova, que ele fez uma recuperação absurda mesmo. E o pessoal também, essa questão de pneus, de freios, muito quente, que acabou até danificando o carro da Haas, que o Magnussen deu a pancadaça forte dele também. Mas também tô com essa, acho que a prova do Norris foi de encher os olhos. Isso ainda... o carro da Haas foi porque quebrou então, mas ela quebrou a suspensão traseira, por causa da temperatura do freio. Muito alto. Desculpa. Foi a origem... Entendi. E eu entre os Estados Unidos e o México, eu falei com o Gil, eu tava nos Estados Unidos também, a gente ia ver se encontrava, no final não deu. Mas eu conversei um pouco dele, ele falou do Norris, ele falou, cara, esse cara tá guiando uma coisa assim, que é uma coisa muito... O cara, do jeito que ele controla a temperatura de pneu, do jeito que ele fala, sabe que coisa que a gente consegue ver? Ele falou, isso antes da corrida de agora, do México, hein? Ele falou isso dos Estados Unidos.
Então, quer dizer, o Norris tá mandando um sapato bom e tem um piloto do lado que também vai ser próximo, osso, né? um cara bom. Esse aí Mas que pra você a ver hora como que- são as coisas, às vezes, em automobilismo em geral, não só na Fórmula 1, né? O Piastri ficou um ano parado, entrou esse ano, tudo bem, foi uma prova sprint, mas já ganhou uma corrida. Nada do Norris. E o Norris está se debatendo, tá querendo desesperado, e todo mundo sabendo que ele tá andando pra caramba, tentando ganhar o primeiro É grande muito prêmio louco, dele, né? que ele não conseguiu até O agora. Ricardo tomou um sabugo direto e foi lá ganhar a corrida. E ele não. Agora o Piastri, mesma coisa. Né? Mas o Piastri, te falar, ele surpreendeu também. Porque o Norris Pra mim, eu tava vendo um Norris meio como um Verstappen na Red Bull, sabe? Difícil No chegar começo. difícil chegar um cara agora, ele já adaptado no carro, ele já com o esquema, sabe? Mais ou menos do carro que gosta de chegar um moleque novo. Mas o E o Piastri tá Piastri- próximo dele. Tá. Tá próximo, concordo. Tá bom. E aquele próximo que você vê com viés de crescimento, não é que nem o Ricardo no ano passado, que assim, começou próximo, depois foi piorando. Não, o cara tá evoluindo. E o Piastri, se você for pegar do jeito, ele tem um quesinho de Verstappen no sentido de não se emociona, não... isso aí, sempre é meio crítico assim com ele mesmo, não dá... E o Norris é o oposto, né? O Norris berra, isso aqui não tem o certo e o errado. Isso é característica, né? Mas eu acho que ele tem uma cabeça diferente, esse Piastri aí também. Se bem que eu acho que o Norris tá gritando menos agora, você não acha? Tipo, já dá uma... É verdade. Pode ser sim. Acho que ele tá mais tempo na Fórmula 1. Acho que ele vai... Então, você vai se calejando, você sabe quais são os momentos importantes, né, que você deve colocar sua energia mais em cima daquele ponto e quais são os outros que você tem que ficar mais quietinho. Mas você falou do Norris. Semana passada a gente até conversou sobre isso, né? Que o pessoal Peraí, a gente tá o quê? Na volta 30 agora? Não, já chegamos no final. Chegou em quinto o Norris, tá vendo? Nós já pulamos pra última. Tá, mas então a Quem gente mais? esqueceu de falar um O monte de Hamilton, coisa. a gente falou do Hamilton que andou muito, né? O Hamilton deu um passão bonito no Leclerc ali, que foi bacana. Você viu que tava suja a pista Tava do lado de suja, dentro? Nossa. E bem foi suja. legal no podcast do Max, lá naquela salinha do pódio, que a cara que o Max faz a hora que ele vê o Hamilton passando, mostra o replay no telão, tipo, um olha pra cara do outro, tipo, cara, tipo, Foi quase. perdão. Caramba, o que você fez, não sei o quê. E, tipo, aí o Hamilton olha, tipo, os dois sabem aquela cara, tipo, de, porra, que animal essa. Uma que foi perto também foi o Ricardo pra cima do... o Norris pra cima do Ricardo. Também. Eu não sei como não bateu. Foi muito próximo. Foi Finzinho quase. na prova Foi legal. já. Foi legal. Mas aí, Christian, qual o destaque, assim, da prova que você tá querendo que a gente chegue? Não, daí... O que mais teve que a gente esqueceu? Acho que teve aquele lance lá do Stroll, mas que, no meu modo de ver, foi Ele bateu com o Hulk, né? com o Hulk. Isso, dentro lá do estádio, que É. eu entendo por que inventaram aquela parte lá do estádio lá, mas como, sei lá, como desafio pro piloto frear, virar e daí fazer outra coisa, tudo curva extremamente lenta, né? Não tem graça nenhuma. Você corria aquele na peraltada, né? Não, eu cheguei a correr naquela parte do estádio na Indy. Tá. Eu fiz uma corrida A Indy lá. correu lá, né? A Indy correu lá. Foi, inclusive, a minha última corrida que eu fiz de Indy. Foi 2002. E a Fórmula E, você correu de Fórmula E lá também. Eu fui Mas você comissário. entrava no estádio também? Você fazia só Sim, estádio, mas né? é outro configuração. traçado. Porque logo depois do box você já virava à direita. Você não fazia a reta inteira até Não, o aquela final. Sim, reta mas de aí Fórmula E entrava lá. pelo mesmo lugar da Fórmula 1, mas dava uma volta maior e saía pelo mesmo lugar que entrava, saía. Então dava uma volta no estádio por dentro, aí saía e passava por trás tá. do estádio. Não. Para mim foi exatamente a mesma pista lá da Fórmula 1. Nossa, já foi 2002. Mais de isso. 20 anos. Mas não tinha um estádio de beisebol na época, na sua. Não, nem existia beisebol naquela época. Não, pior que existia, que a Liga de Beisebol tem 120 anos, então aí já tava começando. Não era. Não, mas era o estádio que eu lembro. Era as mesmas As arquibancadas. arquibancadas? Tem, É que eles dizem que tinha um estádio de beisebol grande lá, onde Tá. é o estádio, e eles acabaram com o campo para fazer mas era a a mesma coisa. Era igualzinho. A Fórmula E, a primeira vez que eu fui foi no México, como comissário, né? Daí eu tô lá vendo as apostilas, dando uma estudadinha lá, me olhando para a pista girada aqui, daí os caras me cutucam e falam: você não vai trabalhar não, né? O comissário já conheceu. Por quê? Já começou. Eu falei, já começou o treino, os carros já passando, já tinha umas 4 voltas lá. E Não fazia barulho. Não fazia barulho. Foi a primeira corrida de Fórmula E. Foi legal. E batia, hein? Ou corridinha chata pra fazer comissário também, viu? É.
Porque comissário também tem essa, né? Os caras falam, mas também as categorias que mais bate é onde dá mais estocar. Vai ser comissário nessas provas aí. Ave Maria, é uma encrenca. Você podia vir na Stock Car, a gente tá precisando Deus de um help me lá. livre, né? Tá bom na cabine, né? Mas nem a pau. Stock Car vai ser assunto no programa também de hoje. Aqui tem uns assuntos interessantes pra gente falar sobre isso aí. Mais algum destaque do Grande Prêmio do México, senhores? Perguntei sobre as melhores duplas, vocês fugiram aí da minha pergunta, hein? Que era das melhores duplas. Vocês falaram que, entre aspas, a mais separada é a... Acho Mesmo que com o vocês Russell... tinham comentado Mercedes, Ferrari, mas você quer saber? Eu ainda vou de Red Bull, porque na média o Max está tão superior a todos os outros, mas tão superior que se o Pérez conseguisse melhorar, não é bastante. 1/10. Exatamente. É um pouquinho. Sim, aí pronto, aí deu. É mais que o suficiente. Vai meio que sobrar lá para A Ferrari tá andando muito próximo, os dois caras, vira e mexe, né? Então... O Norris um pouquinho na frente, mas eu acho que o Piastri vem pra complementar aí. Eu acho que é uma dupla boa. E o Russell também, mas agora tá... eu acho a Mercedes a dupla mais forte. Mesmo que o Russell esse ano não... Eu acho... Como dupla, eu acho... O Hamilton tá debulhando o Russell esse ano. Não, sim, concordo. Só concordo. É claro aquilo que ele tá fazendo, principalmente na corrida. Eu acho que na classificação os dois estão mais próximos nos treinos, classificações, mas a hora que chega na corrida... Ele coloca lá no molde Hamilton dele e... Aí, de novo, já né? que o Alonso não pode correr na Red Bull, né? Seria interessante se o Hamilton corresse junto com o Max lá na Red Bull, hein? Nossa, cara. Eu queria muito ver Verstappen e Hamilton no mesmo carro. Ia ser o bicho a pegar. E eu já estaria feliz com o Verstappen e Norris no mesmo carro. Também, já seria Não, e o contrato legal seria, beleza, ó. Um ano Hamilton na Red Bull, outro ano Max vem pra Mercedes. Exatamente. A gente faz um ida e volta duas vezes, que a gente tira tudo. Igual a gente testa setup. É verdade, é isso. Igual a gente testa setup. Puxa pra um, puxa a gente faz pro A, outro, B, A, não, entendeu? Tira a asa, sai. Volta, bota a asa e tira de novo. Aí pra gente tirar a dúvida mesmo. Tá, mas entendeu? então, no ano que tivesse os dois lá na Red Bull, quem que estaria correndo lá na Mercedes e desenvolvendo aquele carro? Tô nem aí. Pode ficar parado aquele carro, não interessa. Gostei. Pode ser até um carro de Fórmula 2, não tem problema. Gostei. E se tiver empate, vai pra Ferrari pra tirar. Bom, no fim você queria ver o pau comer lá, então. Mas se tiver empate, a gente bota no kart. vai no kart. Nas 500 milhas de kart. Espetacular, turma. A gente falando aqui do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Lembrando que o Grande Prêmio do Brasil é a próxima etapa da Fórmula 1. Nós vamos falar sobre isso dos bolões. Daqui a pouco vamos fazer os palpites. Mas agora a gente vai aproveitar e fazer o nosso momento pit stop. Momento pit stop de hoje, vamos falar sobre, já que tocamos no assunto comissários, e o Felipe Jafone já foi comissário em Grande Prêmio do Brasil, em várias provas, tem algum caos interessante, ou causos interessantes, Felipe, Ixi, de, Maria. sei lá, piloto que chuta a porta, cara nervoso... Uma das experiências no comecinho que eu tive foi de uma batida com o Trulli. Com quem que foi? O Trulli com Sutil, aquela de 2009? Trulli com Sutil. Acho que era o meu segundo, acho que comecei, se eu não me engano, como comissário em 2008, se eu não me engano. E daí o Trulli entrou na porta dos comissários, mas chutando, gritando. Eu até tomei um susto, tinham 4 pessoas dentro, que naquela época tinha um cara que liderava os comissários, o esquema era um pouco diferente de outro. E os comissários, né? Só que esse cara, ele é para todas as corridas na época, era diferente. E aí ele entrou chutando a porta, aí esse cara virou pro Trulli e falou, vou te dar uma chance. Sai, finge que você não entrou aqui na sala, bate na porta, pede licença e você entra. E eu tomei um susto a hora. Eu falei, pô, o cara falou isso pro Trulli, meu. Eu tava quase pedindo autógrafo lá pro cara. E daí eu lembro muito disso, porque daí me mostrou o quanto que um comissário, no fundo, é o poder. Ele é ou é o juiz do futebol, ou é o porteiro da boate. Você pode usar mais o poder, que eu acho um desnecessário, mas o fundo é quem manda no negócio são os comissários, né? Então, aí eu lembro o que o Trulli fez, saiu rapidinho, bateu, com licença, acalmou e aí começou a conversa legal. E eu achei que o cara mandou muito bem porque ele não foi agressivo. Eu guardei isso pra mim, que foi uma estratégia boa pra acalmar o piloto. Entendi. E pra vocês, tem algum grande prêmio
Ou que vocês correram, ou que vocês lembram com boas memórias de Grande Prêmio do Brasil? Na memória de Interlagos, a melhor foi que eu corri com meu pai, a última corrida do meu pai das 1000 milhas que a gente ganhou, meu pai e o Elinho. Olha, é verdade. Que carro que era? Era um Uma Aston BM? Martin. Um Aston Martin. É. Eu acho que que Um ano azul. foi? O carro... Ah, não, esse é outro. Você lembra o peraí. carro? Que você lembra o ano? 2006. Eu acho que eu tava com Ou aquele 5. protótipo grandão, não tava, não? 2005, 2006. Aquele lá da Hollywood? Eu tinha um que eu fiz acho que 5 ou 6 poles. Nunca cheguei. Acho que o melhor resultado foi o segundo. O negócio só quebrava, esquentava. Quem Chegava- fazia seu carro? Era um carro da Riley Scott, era um carro nosso que o Flávio de Andrade andava na época. Flávio de Andrade, eu lembro. E daí. Mas era feito no Brasil? Era a gente que fez. A gente pegou um Riley Scott e copiou. Tiro porque tinha a regra que tinha que ser nacional, mas todo o resto era importado. Só que o carro era muito rápido. Mas não aguentava. Já aí chegava esses carrões aí no ritmo de corrida e parava, bebia igual era um cachaceiro desgraçado. Tinha que parar, a gente parava 3 vezes, o resto parava 2 pra abastecer. É legal. Essa foi boa, hein? Essa aí do teu pai, agora eu lembrei. Boa. Coelhinho. E você, Cris? Putz, eu posso... É claro que eu posso falar... minha primeira experiência na Fórmula 1, correr aqui no Brasil. Você correu 3, né? Eu corri 3 aqui no Brasil. Daí quando eu fui pole lá no Rio de Janeiro, lá de Indy. Mas eu acho que nessa daí eu tô com o Júnior. Eu acho que eu vou colocar acima de tudo quando eu ganhei as 1000 milhas com meu pai. E ainda mais que foi uma prova que o meu avô fundou, né? Sim, então, verdade. quando a gente ganhou aquela prova em 94, que de repente... 3, 4 meses antes da corrida, virou o evento do ano, né? Todo mundo resolveu correr, então tava o Ingo com o Steve Soper de BMW, se eu não me engano. Tinha um Cosworth, não tinha uns Cosworth? E daí tava o seu pai também, tava o Steve Soper, o Ingo e o seu pai, daí tava o Rubinho de Cosworth, com o Raul Bueso, eu acho que tava. Que Daí é não foi? 96, 7, isso? Não, foi 94 isso daí. Aonde? Aqui em São Paulo. 1000 1000 milhas também. 1000 milhas. E daí a gente foi de Porsche. Daí a gente se classificou em segundo. Porschinho branco, não era? Porschinho branco, Eu lembro. número 7, classificamos em segundo. Ganhamos a corrida. E Meu pai que era uma BMW branca da Fina? era uma BMW branca lá da Fina. Isso, exatamente. Mas eu tô Aquela? tentando... Não. Que lá é A McLaren? DPR. É Le Mans aquilo lá. Eu tô tentando... Eu nunca fui muito fã de guiar à noite, né? Cagão. E largava à noite, né? Nossa, eu enxergo à Não. noite. Aquela lá largava durante o Largou dia. durante o dia. Só que daí depois umas 5 horas de corrida começou a chover bastante, né? E daí eu entrei no box, daí eu entreguei pro meu pai, daí meu pai tinha que fazer um stint e daí voltar pra mim. Eu lembro quando ele voltou pra mim, a gente tava com uma certa margem lá na frente e tudo. Falei, não, pai, fica você, que o ritmo de corrida tá ótimo. E daí ele acabou terminando a corrida. Eu tirei o meu da reta. Eu falei, fica você e... Enfim, meu pai na chuva, ele sabia das coisas. Você tem lembrança de Jacarepaguá 78? Tenho. Tem? Só que 78? Que foi o segundo lugar do... Ô, louco, mas pera, como você tem lembrança? Peraí, você é de que ano? Que ano você nasceu? 75, tinha 3 anos, pô. Você tinha 3? Eu tinha 7. Só? Não, tenho. Eu tava no Guarujá, daí, óbvio que meus pais estavam lá no Rio de Janeiro, e daí a gente tava acompanhando a corrida pela televisão. Você não tava lá? Não tava lá. Daí a gente tava acompanhando a corrida pela televisão, daí quando terminou em segundo, né, eu tava com outro amigo, inclusive o Luciano Viscardi. Caramba! Então, tava comigo lá no Guarujá, e daí quando terminou a corrida, a gente acho que ficou tão excited, né, que terminou em segundo, tudo, a gente pegou 2 bicicletas lá da Caloi, pequenininha, e daí a gente começou a postar corrida em volta da casa. Mas foi legal. E foi no que foi, né? É, isso aí. Lembranças de Grande Prêmio de Fórmula 1 em Interlagos, de corridas históricas em Interlagos envolvendo os nossos convidados aqui, o pessoal da nossa mesa, no nosso Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta, deixar o bolão pro final aqui, para a gente fazer os palpites. Lembrando que o Grande Prêmio de São Paulo tem a sprint e tem a corrida principal. A gente vai fazer o nosso bolão. Meu bolão durou 800 metros.
Eu postei no Pérez. No Pérez. Por 800 metros eu ganhei o bolão. Você Depois... torceu pro Pérez. Não, eu quis Você dar não o win, entendeu? Tá bom, tipo, tá vou bom. arriscar tudo já que, né? Igual o Pérez. É igual o Pérez, exatamente, igual o né? Pérez. Acho que o Pérez falou, pô, esse cara apostou em mim, vou arriscar tudo na largada. Deu errado. Só para fazer uma ressalva aqui no bolão, quem é que chegou mais próximo do bolão? Ah, não tenho a menor ideia. Depois que eu vi o cara batendo, eu já esqueci dos palpites. Tá. Você sabe? Fui eu de novo? Não, acho que fui eu. Vou até ver aqui o... Depois eu vou ver aqui os comentários. Só aqui que o pra nosso poder- bolão pro ano que vem a gente tem que mudar. Não, pouco vamos esse mudar, nós vamos regulamento. mudar, nós vamos mudar. Porque só tá acertando o primeiro, segundo e terceiro. O Ah, único que tá. acertou desde o começo do ano fui eu. Primeiro, segundo, terceiro. Não, Na- você colocou Verstappen, na Hamilton... primeira corrida. É. Mas é difícil acertar primeiro, segundo e Sim, terceiro. Então eu acho que o justo é a gente fazer uma somatória de pontos, né? É, a gente vai Sim. fazer uma regra melhor. Sim, verdade. Você colocou Max, Hamilton e Pérez, verdade. Você acertou primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Primeiro e segundo. O Nelsinho foi de Max, Norris e Russell. Longe. Não foi Não. muito longe. Porque Não, foi. Mas Como se o não? Um Norris foi não quinto, classifica, outro foi sétimo. se o Norris não classifica... Não, mas... Se o meu não bate na primeira curva, ele ganha. Tudo bem. Não. Tá bom, só que o que eu quero dizer, o Norris tinha carro para classificar bem mais na frente. Sim, não, Então, tudo bem, mas... se ele tivesse Ele passa classificado... uns panos, né, às vezes. Que o quê? Ele passa uns panos, né? Deixa pra lá. Deixa, Cris, deixa. Tá ficando tarde. Bora falar da Stock Car, já que falamos de comissários, tivemos Stock Car Velocitar nesse fim de semana. Nelsinho, você que estava presente na pista, como que foi o Nossa. fim de semana? Só passar Corrida os resultados. 2 foi boa, pô. Deve ser boa. É, mas a gente tá enfrentando outros problemas lá. Mas vamos lá. Só passando os resultados aqui. Primeira prova, Daniel Serra em primeiro, com o Felipe Fraga em segundo e o Felipe Batista em terceiro. Na segunda corrida, Ricardo Maurício em primeiro, com o Felipe Massa em segundo e o Felipe Fraga em terceiro. Nelsinho na quarta colocação, já com o resultado ajustado. Não, no geral, a gente teve problema na classificação, no meu caso. Largamos lá de trás, aí teve que vir com uma corrida 2. Enfim, salvamos alguns pontos ali. Mas acho que o que realmente... o que eu queria falar do final de semana é que a gente tá com um problema de formato ainda, né? Que o Felipe, por isso que eu tinha falado para ele vir com uma coisa de estocar para ver a confusão que dá com os comissários lá. O formato da prova já não ajuda, né? São duas provas, uma atrás da outra. Né? Você começa a segunda prova, os carros quentes, freio já baixo, pouco pneu, os caras cansados. Todo mundo querendo ganhar. Todo mundo indo pro tudo ou nada na segunda prova, porque já não tem mais nada a perder. E aí dá essas confusões, né? E dentro dessas confusões, tem que julgar as coisas que acontecem, né? Se é culpa do piloto, se é do outro, se é incidente de corrida, se vai ser um drive-thru, se vai ser 5 segundos, 10 segundos, o que vai ser desclassificação, bandeira preta. E, cara, esse ano a gente tem tido um problema muito grande, né? Da CBA conseguir não só acertar a penalização, mas às vezes dar a penalização. Eles estão dando, às vezes, quando não é para dar, às vezes estão dando, às vezes ao contrário, eles não estão dando quando era para dar, e vice-versa. E esse final de semana, por exemplo, vou pegar o caso que ficou saindo nas redes sociais todas aí, do Batista e o Kaká. Nada contra o Kaká, mas, obviamente, o Kaká não tem tido os últimos anos muito bem, a equipe, enfim, tem tido problema de equipe, enfim, não se achou aí as últimas temporadas, e ele ia ficar em terceiro, eu acho, na corrida, disputou o terceiro lugar. O Felipe estava mais rápido que ele, botou para passar, os dois se encostaram um pouquinho, e o Kaká foi muito chateado, enfim... E o Felipe levou uma penalização por uma coisa muito besta, entendeu? Uma situação de corrida. Literalmente de corrida. Não sei se vocês chegaram a ver a... Qual foi a penalização que ele tomou? Que eu saí 20 segundos? Ele caiu do terceiro. Eu não atrás, concordo né? também. Não assim, concordo. e aí, sabe, é uma coisa meio chata, porque a gente os pilotos, em todo o briefing tá demorando até 2 horas às vezes, né? Porque a gente fica batendo boca, por exemplo... na etapa da Argentina, teve piloto que queimou largada, aí ele tirou o pé para compensar essa queima dele e não levou o penal, né? E, cara, a gente sabe que o trabalho da CBA é difícil, porque o formato da prova são 2 largadas com 30 e tantos carros, muita gente vai ficar olhando para punir, para saber o que punir, só que, assim, a grande maioria das decisões estão sendo
as pessoas não estão concordando, os pilotos não estão concordando, e todos em geral, né? Não é que, lógico, se eu levar um penal é óbvio que eu não vou gostar, mas todos estão meio que de acordo. Então, eu acho que o ano que vem, o Giulianelli já disse que a gente vai para um formato diferente, de uma corrida sábado, uma corrida domingo, que já vai ajudar muito conseguir separar as coisas. O problema de ter duas coisas também, além do número de incidentes em uma hora, é que, às vezes, uma coisa que acontece numa primeira corrida afeta na segunda corrida. Então, uma manobra que o cara tinha que ter se punido na primeira, ele não é punido, aí ele corre na segunda, larga ali na frente ainda, onde não era para largar, que na situação do ano que vem, que vai separar, vai conseguir julgar as coisas com muito mais calma. Mas realmente, essa situação, né, do Felipe e do Kaká, realmente eu não entendi. É mais um problema que a gente está tendo aí, e os pilotos estão ficando frustrados, e as equipes, isso não é legal para os patrocinadores. Então, eu vim mais para falar isso. Eu tentei até falar com a CBA, com o Greco, para entender qual que era o ponto de vista deles. Eles admitiram, falaram, eu acho que talvez a gente pode ter errado aí, de ter dado uma punição para ele. Mas no caso da punição do Batista Felipe. E eu acho que, assim, beleza, se você quer começar a punir para qualquer toque assim, vai ter que punir muita coisa, porque acontece muita coisa. Eu, na minha opinião, tem que ser um pouco mais na linha NASCAR. Não de sair batendo e se resolver na pista. Mas tem que deixar os pilotos correrem. Porque se o Felipe é penalizado por um negócio desse, carro de turismo se encosta toda hora. É normal, entendeu? Você vir lá da... Porque na Fórmula 1 você não vê tanto isso, porque você tem que ficar longe do outro, porque tem a asa, tem o pneu, a velocidade mais alta. Não tem como encostar. Ali a gente tem a carenagem. É normal um encostar no outro. Dá uma encostadinha. E o Kaká, não é que o Kaká foi pra fora. Perdeu 2 posições. Entendeu? Ele caiu de terceiro para quinto, ou para sexto, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Não foi que ele saiu pra grama e não voltou mais. Então, assim, o público gosta dessa disputa. O público quer ver o cara que arrisca, bota por dentro, trava e vem, encostou, e aí os dois saíram um pouquinho, perdeu posição. O público quer ver isso. Isso aí que é legal da corrida, entendeu? Você vê até a última volta, até a última curva, os caras disputando corrida, e não ficar com medo de encostar porque vai levar um penal. Então, sabe, eu tô aqui meio que CBA, vamos acordar, vamos achar uma solução. Nós, pilotos, estamos dispostos a ajudar vocês, mas precisa resolver, porque realmente fica ruim para todo mundo, para as equipes, para os pilotos, patrocinadores. O que você vai... Né? Igual o incidente que aconteceu em Interlagos também Elias. Não tá bom, a truck tá muito ruim também. Eu não sei se é... Enfim, eu não sei se é o formato da prova, tanto lá. Sim, a segunda prova é sempre um problema, né? Porque assim, é bom pro público, mas é a pancadaria. Mas eu concordo com o Nelsinho também, do lance assim, porque no fundo a Stock Car ainda é um carro mais caro, né? Acaba prejudicando. Bate, as equipes não querem, né? O piloto não quer, paga a conta. Um carro, quando bate, é um pouco mais caro. A truck já é diferente, mas daí começa a virar uma bateção grande. Mas eu sou a favor exatamente do que você estava falando aí. Cara, numa boa, deixa o pau pegar um pouco. Porque se você quer controlar assim, tudo... Tipo, o Felipe Batista, ele é um cara que foi lá, colocou lá, mas você vê, ele é um cara agressivo. Ele viu um espaço, ele vai. Muitos pilotos estão ficando chateados. Se os pilotos estão achando que ele está fazendo tá errado, ele vai começar a ter problema. Eu, pelo menos na época do kart, como é que você tratava os caras? É na porrada. Tipo assim, você joga da mesma forma, né? Assim, o cara joga duro com você, você joga da... Aí que você bater, você bate 2 corridas com ele e fala, cara, vamos na boa aí, vamos respeitar, e você cria respeito. Eu acho que tem muito isso. Corrida sempre foi assim, né? O cara que é doidinho, se você tá numa posição que você acha que... Cara, você que é o que não vai arriscar, tira o pé e termina a corrida, né? Assim, porque eu tô lutando pelo campeonato e tudo. Mas numa hora, eu na truck é direto, na truck, esse ano mesmo eu era uma época que eu não tava brigando no campeonato até então lá, me tomei uma, já dei no meio da outra, já fui lá nos comissários, falei eu bati por causa disso, só eu fui penalizado, eu bati de propósito. Só que antes eu tomei a porrada de propósito. Então eu tô falando real mesmo. Eu fui penalizado porque eu confessei o crime e o outro não, com imagem, com tudo. Então, quer dizer, falta, né, assim, por isso que eu falo, E às vezes eu não quero jogar a culpa toda na CBA, porque eu entendo que grande parte dessa confusão na Stock Car é o formato da prova. Mas eu falei com a CBA, falei, olha, se é o formato da prova que tá... Então vocês viram pro promotor da categoria e falam, cara, não dá mais pra ter corrida assim. Não, o ano que vem vai mudar, já anunciaram que vai mudar e tudo mais, beleza. Mas eles deixaram quantos anos correr assim? 5 anos correr assim? Entendeu? Então, não faça, não deixa ficar
Quando você tem um problema, resolve. Você não deixa repetir o problema 4 ou 5 vezes antes de resolver. Você resolve. Promotor, não dá mais. Não dá pra fazer assim, porque vai virar zona, vira bagunça. Mas vamos lembrar o outro lado, Nelson, que daí a gente tem que pensar. Eu penso às vezes porque. Lado com cabeça comercial. comercial. Ah. Quantos pilotos ganharam corrida e mostraram o patrocinador e de repente mantiveram o patrocinador ali porque ganhou corrida, subiu no pódio, isso aqui, que numa condição normais jamais estaria lá. Tá né? bom, Felipe, mas tem Então- outras formas de fazer isso. Uma coisa que eu tô querendo forçar, né? Provar muito, sugerir muito pro Giulianelli que dá pra fazer, é você aumentar o lastro de sucesso. Sim, sim. Então, em vez de ser 30 quilos É de do 50 quilos sexto lá e- do primeiro ao sexto, faz 50 quilos do primeiro ao 10º. E outra coisa, podia aumentar, tipo, o cara continuou ganhando, coloca mais 20. Porque daí uma hora separa o cara. Igual tinha na Uma hora BTCC separa. na Inglaterra. É. E ainda mais quando lá tinha manufacturers, Fábricas, montadores diferentes, que aí é muito difícil você controlar Sim, o BOP. Beleza, não é estocar tudo igual, mas, cara, beleza, o cara com 50 quilos ganha a corrida de novo, beleza, ele corre com mais 10 quilos. Enfim, não sei. É uma hora Mas sem breca. uma hora pega, entendeu? Então, e aí uma hora, o cara que tá ali em 11º, 12º, 13º, 15º, ele vai andar bem numa corrida, vai fazer um pódio, alguma coisa, que ele vai estar carregando muito menos peso. Mas é uma forma mais justa. Também não adianta você fazer uma corrida maluca e botar uns caras pra largar na primeira fila, na segunda fila, que nunca vão largar lá, nunca largam lá, porque eles, né, infelizmente não têm talento, ou porque a equipe não é boa, ou porque são loucos e batem toda hora, entendeu? Porque aí também você afeta a corrida e o campeonato dos outros, né? Você pega o incidente lá que aconteceu com, acho que foi o Forest, tinha um carro no meio e depois Era o o Salas, Tony. o Tony. Sim. Imagina se fosse o Tony disputando o campeonato. Ele tá por fora. Nada a ver com o peixe, O né? Forest deu num cara que o cara foi pra fora e bateu. Entendeu? Então eu acho que também, de certa forma, você tem o mérito da equipe trabalhar mais. Não é só do melhor orçamento, mas de trabalhar mais. Ter um piloto mais consistente, que marca mais pontos, ou que é um piloto que, enfim. É assim, a Fórmula 1, eles estão tentando ajudar as equipes de baixo, mas não de fazer uma corrida maluca de inverter grid, Sim, entendeu? sim. Eu acho que, enfim, dá pra fazer de alguma forma que você não faça essas inversões malucas e aí você coloca uns caras, às vezes, que estão com uma cabeça completamente, que vão por tudo ou nada, que, pô, é a minha única oportunidade, tô largando em terceiro aqui agora, porque dei sorte na primeira corrida, agora é minha chance, eu vou vir pra tudo na primeira largada. E aí causa uma batida, causa alguma coisa, sabe? E aí causa esses incidentes bestas toda hora. Eu não quero incidente besta, eu quero disputa, igual do Batista e igual o Kaká, legal. Os caras estão disputando, disputa acirrada, se encostaram os dois, passaram... Isso é legal. Agora, umas coisas do nada que acontecem também, né? Não é legal pra ninguém, pras equipes, Sim. que custa caro, pro público, que fica parecendo que a gente é um monte de amador correndo, né? Então, eu acho que, enfim... Agora, no caso lá do lastro, por exemplo, se alguém ganha as primeiras 3 corridas lá do campeonato, é óbvio que ele vai levar bastante peso. E daí ele continua na média, terminando em 8º, 9º, enfim, marca os seus pontinhos. E daí ele chega na última corrida do ano com muito mais peso do que outro cara. Não, mas aí na última etapa do ano, todo Se mundo tira o libera. peso. Se libera. Então, É. Tá. E já acontece nas categorias que carregam. tá. Na última corrida, Afinal, ninguém você- carrega é, peso. Tá, porque senão aquele que tá com Lógico. muito mais peso vai ter uma Óbvio. desvantagem. Óbvio. Você pode fazer a final valendo um pouquinho mais de ponto também, você libera todo mundo de volta o que era. Mas sempre, na truck a gente fez uma época de restritor, você ganhar, estava em primeiro, eles colocavam um restritor, teu carro andava menos. Putz, eu fui bem prejudicado, eu lembro, um ano por isso. Mas faz parte da vida também, né? Uma hora você é prejudicado, uma hora você também leva vantagem em cima do mesmo negócio. Né? Mas também tem outra maneira de você enxergar tudo isso, né? Corrida. Uma corrida é uma corrida. Eu falei né? com o Giulianelli. Quem pode mais, chora menos, né? Então é isso. Se você não pode, então você tem que tentar entender por que você não está conseguindo. Sim. Se é falta de capacidade do piloto, se é falta de capacidade Se da é falta equipe. de grana. Senão daqui a pouco vai ser tão artificial que você começa a se questionar o que eu tô fazendo Sim, aqui. sim. Mas eu falei com o Giulianelli ontem, ele tá totalmente aberto a sugestões dos pilotos, né? Eu até falei pra ele, cara, manda mensagem pros pilotos, pergunta pra ele, o que vocês acham do formato? Seja pontuação, porque vai ter... A ideia é ter meio que uma sprint, vai no sábado, e uma mais longa no domingo. Seria legal. Que é a ideia, né? Mas agora, como que vai ser? Se vai ter 2 classificações, uma só? Se vai inverter grid, não vai? Isso aí a gente ainda não sabe, né? Acho que a Band já acordou de ter duas etapas. Mas uma coisa que eu queria envolver, quem tá assistindo aí pelas pistas, né?
Eu sei que, obviamente, não dá para escrever isso numa mensagem, mas se vocês tiverem, né, uma ideia legal de formato de prova sábado e domingo, né, seja de pontuação, de inversão de grid, laço de sucesso que a gente falou, mande pra gente dar uma olhada. Eu sei que tem muitos fanáticos por corrida que olham tudo quanto é tipo de corrida, já estão assistindo corrida há 30 anos aí. Eu quero ver algumas ideias boas aí, né? De, por exemplo, sei lá, no resultado de sábado conta para largar de domingo. Resultado de sábado inverte de 10 primeiros. O cara que terminou... Enfim, quero várias ideias assim, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Se a corrida de sábado, tanto que ela vai ser ligada ou não com a corrida de domingo, né? Se não vai ter nada. A Fórmula 1, por exemplo, o carro não pode... Hoje é sexta-feira e domingo, e sábado é um evento à parte, né? Assim, você classifica na sexta pro domingo. Sábado é um dia Você como se classifica não de manhã existisse... e corre à tarde. Exatamente. Totalmente separado. Já ouvi falar que pro ano que vem, imagina a Fórmula 1 acontecer isso aí, seria um... Tem inversão de grid? Inversão de grid, porque como a corrida de sábado vale pouco, e é um negócio, só que daí você precisaria fazer uma classificação... Não tem nem pódio. Não tem nem pódio no sábado. Ganha a medalha. Mas de repente você põe medalha. a pontuação e põe lá, inverte de repente os 8 primeiros. Como é uma prova separada, uma prova diferente, talvez ficaria, não vale tanto, talvez é uma coisa que dá uma remexida. Eu jamais imaginaria. Fazer um campeonato sprint, tipo um campeonato à parte para não influenciar no campeonato principal, porque esse ano o Max foi campeão na sprint. Então assim, você tira a importância do domingo no campeonato. Então fazer uma sprint, um campeonato à parte. Mas galera, mande aí então. Eu quero ter sugestões, mesmo que seja alguma coisa que não seja o formato inteiro do final de semana, mas mande algumas ideias aí, porque aí a gente vai jogar pro Giulianelli, e aí, pra gente deixar esse campeonato da Stock Car top pra todo mundo. Porque uma coisa doida que me incomoda, e quem acompanha pelas pistas sabe que a gente fala muito mais de Fórmula 1, isso é por uma categoria mundial, por engajamento, por tudo mais. Mas toda vez que a gente fala de estoque, a gente não consegue falar da corrida. A gente tá sempre falando de problema pra cá, problema pra lá. É muito mais o fora de pista ou de bastidores. Também, vamos ser bem sérios, né? Meu ano não tem sido dos melhores. Não, mas não é nem do seu, entendeu? Não é nem do seu, mas, por exemplo, a gente não tá falando da corrida em si, entendeu? A gente tá falando muito mais dessas decisões de comissários, de coisas fora, do que das corridas. Tem muita coisa que pode melhorar, né? Até, por exemplo, as pistas, né? Tipo, Brasília era pra ter acontecido esse ano, que ia ser uma mega novidade pra todo mundo. O que acontece lá? A gente já fica política, na esperança, né? só na esperança. Agora vai. Vão ter 2 autódromos que o Giulianelli falou que tem muita chance de ficar pronto antes de Brasília, né? De Brasília. Que é Chapecó, eu ouvi falar. E em São Paulo, no interior ali. E o Raceville, né? O Raceville. Essas 2 pistas aí. E eu fiquei sabendo de outra no Mato Grosso também. Não sei se você já ouviu falar dessa aí. Sim, então, assim, o Brasil precisa de mais. Depois que perdeu Curitiba, Rio e Brasília, entre aspas, né? Que tá híbrida no momento, tá offline. A gente corre. É Goiânia, Velocitar, que vocês não podem, o caminhão não pode correr, que é muito pequeno. Aí tem Interlagos, aí tem 2 autódromos no sul que estão. A gente foi pra Tarumã e desmonta todos os caminhões lá, vai pra lá, é PT em 4, 3, 4. Não dá pra andar lá. O estoque até dá pra andar, mas tem que melhorar a estrutura de box, né? Eu acho que pior que tudo isso, eles perderam 2 autódromos gigantescos. Porque se tivessem perdido autódromos de não tanta expressão, sinceramente, não faz diferença nenhuma. Mas você pega Rio de Janeiro e Brasília... Eram os 2 maiores de tamanho. Não, mas gigantescos, eu tô falando pra guiar. Pra mim, de todas as pistas que eu já guiei na minha vida, Rio de Janeiro e Brasília tá definitivamente entre as 10 melhores do mundo. E perdeu Curitiba também, que era grande. Tudo bem, mas ela tinha menos... mas era um autódromo de respeito, assim, também. Era autódromo de respeito, fica perto do centro, tudo é fácil, acesso. Você tá falando mais como pista mesmo. Como pista. Para você guiar no Rio de Janeiro e guiar em Brasília, era principalmente as duas com características diferentes, e principalmente Brasília. Brasília é muito seletiva a pista. A pista antiga, né? A pista nova deve ficar boa também, né? Que tem umas modificações, mas mais pouca, né? A essência tá ali, né? Diferente do Rio, que mudou muito. Sim. Daqui a pouco, quando terminou, não tinha quase nada, né? Isso aí. Como Interlagos, né? Que também mudou bastante, mas tudo bem. Interlagos ainda tá... Mas você chegou a andar em Interlagos naquela grande? Você andou. Eu andei só do lado do meu pai. Eu lembro de ver você andando de Forma 3. Meu sonho...
quando você tava de kart... Eu era bem pequenininho. Não, vai, filho. Dessa vez eu sou boqueta. Eu tô do lado, ó. Tá Não, quieto, mas ó. eu lembro porque eu vi o Afonsinho, meu primo, corria. Então, isso. Né? A gente correu junto de Fórmula Ford. Era legal. Vocês faziam de pé embaixo, da junção, 1, 2, 3, freava só na ferradura. Era isso? Existe um simulador? Eu não conseguia fazer a 3 Tem. e pra embaixo. Não, a 3 não? A 3 não. Ou era Tem de no forma simulador, Ford? no Que era qual? forma Ford, acho que A 3 não. Não, a 3 não, mas a 3 aliviava bem Um pouquinho. pouquinho. Tá, Bem pode pouquinho, e daí já metia o pé de novo. A 4 era daí pé embaixo, e daí só ia frear lá na ferradura. Mas a 1 e 2 era fácil. Qual o simulador que tem essa pista? O automobilista, no 1 e no 2, tem a Interlagos antiga. Mas é bem feitinho assim? Não, é. E tem os carros antigos. Tem os carros antigos. Nossa, devia ser Deve ser legal demais de andar. Vou botar o Cris pra ele. Vamos Pode, fazer, ele é o vamos- cara que ainda tem uma idade, que consegue pilotar um simulador e pilotava naquela época, né? São poucos da sua idade. Os que ainda- carros da época do Cris, por exemplo, o Fórmula 3 não tem, mas, por exemplo, tem os Opala. Os Opalas tem. Eu tive outra ideia. Eu vou começar a mexer meus pauzinhos aqui pra dar um couro nele. Na Ui, pista, rapaz! de verdade. Ô, louco! Então, Eu só ando apostando dinheiro, tá? tá bom, então. Eu sei que ele é pão duro. Anyway, tá certo. Não, vamos agitar o simulador pra vocês matarem as saudades depois de Jacarepaguá. De Jacarepaguá, Interlagos antigo. Interlagos antigo que tem Isso é lá. legal, hein? Jacarepaguá antigo eu andei. Foi a primeira vez que eu andei de carro, foi lá, Fórmula Ford, com o Mauro Vogel lá. Era legal. Uma vez eu fiz com o Edgar, meu filho. Eu fiz o Edgar, vai, teste cego. Como que era andar em Interlagos antigo? E ele começou com o Opala. Não, fazia pá. Não, era impressionante. Ele deu uma aula, assim, tipo, de como ele pilotava com o Opalão antigo, o Edgar. Um beijo pro Edgar, que sempre acompanha a gente. Falando de Jacarepaguá tinha a Fórmula Indy. E agora estamos tendo uma invasão, Christian. De novo, quase uma invasão brasileira. O Nicolas é parte dessa invasão brasileira também aqui na Indy, mas estamos já confirmado o Pietro Fittipaldi ano que vem, temporada completa na Indy. O Enzo vai testar também no mês de novembro, na mesma sessão de treinos lá em Sebring. Ou seja, estamos de novo ali com o pessoal olhando carreira profissional nos Estados Unidos. O que você... A gente contou essa notícia pelas pistas da semana passada, mas agora a gente pode explorar um pouco mais, até com a atualização do Enzo já. Thiago, eu acho que a Fórmula 1 chegou num ponto onde todo mundo tem que ser realista, né? É óbvio que é o sonho de cada piloto, mas podemos até usar ótimo exemplo, que é você, como pai e filho, né? Sim, Se você perguntar para o seu filho, eu acho que o sonho dele era poder chegar na Fórmula 1, Certeza. poder se estabelecer lá na Fórmula 1. Só que você, logo de cara, fez até algo interessante, né? Você já partiu para outro rumo, né? Você nem tentou levar o seu filho lá para a Europa. E eu nunca fui como piloto também, se for pensar. Exatamente. Eu, como piloto, eu fui um dos primeiros, eu e meu irmão na época, porque todo mundo tava indo à Europa e para lá. E a gente ficou naquela lá, assim, não, dos vocês caras nem que tentaram nem Europa. tentou a Europa. Você já foi direto para Indy Lights. Tá vendo? Podia ter sido piloto de Fórmula 1. Mas você não foi, Felipe? Não. Só pegar o gancho, desculpa, Cris. Mas você não foi, tipo, meramente financeira? Financeiro, porque a gente falou, putz, lá... Muito que aconteceu com meu filho agora, e eu queria levar meu filho para fazer uma temporada na França, para ele aprender francês. Mas eu falei, você faz um ano lá, não sei o quê, depois eu sei que não vai dar em nada, volta para cá. Aquela que o Caio foi campeão. Eles foram lá, a gente foi ver. Encheu, a categoria tava bombando. E ele falou, pai, eu não quero, eu queria ir muito para os Estados Unidos. Ele é fã do Dixon, o Nick, assim, fã do Dixon. E por todas as histórias que eu falo, daí ele conheceu o Dixon, enfim. E aí, ele, lógico que ele quer Fórmula 1, mas assim, gostaria, né? Mas eu acho que é por isso aí também. Talvez está acontecendo agora o que aconteceu na minha época, que era Fórmula 1 lá, de repente tinha 8 brasileiros, tinha 7 brasileiros. Não, isso foi no final da década de 90. Eu acho que tem grande chance de acontecer na Índia agora aquilo que aconteceu no final da década de 90. É claro que as portas dos Estados Unidos foram abertas pelo Emerson, né? Mas quem é que tá na boca do gol agora? O Pietro assinou a temporada inteira. O Elinho vai correr em Indianápolis. Indy 500. O Enzo vai testar. Daí, vai o só Kiko testar, Porto... se tem mais alguma informação, alguma coisa? Não, eu não teste tenho encaminhado não, ou eu teste, não tenho nenhuma informação, mas é a mesma coisa, aquele lance quando você tá namorando e você começa a brigar com muita frequência com a namorada. Uma hora o gato vai subir no telhado, né? Então,
Não sei, e isso pode ser uma indicação. Porém, já tiveram outros pilotos que foram lá para os Estados Unidos, testaram e acabaram voltando lá para a Europa. Então, eu não, nesse aspecto, eu não vou falar absolutamente nada. Daí tem o Kiko Porto. E daí tem o Nick agora. Não, e o Caio Collet, que Caio Collet também grande, existe, o Caio Collet é um nome, seria um Então. super legal. O Nick teve com ele em Indianápolis, ele fez o teste lá de Indy Light, andou super bem, na melhor equipe que tem, uma equipe boa, e se tudo der certo, ele fecha lá também. E o Nick, talvez desses aí, não, o Kiko Porto foi sempre por lá. Também tá tentando por essa premiação, né? Porque você é campeão de uma, você ganha da outra, você precisa depender. É difícil? Mas hoje a Fórmula 1 você precisa estar muito armado, né? E outro, eu não acho, assim, eu não acho que também o sonho de Fórmula 1 também desaparece. Porque, tudo bem, recentemente a gente não teve pilotos da Indy, mas já tivemos, Zanardi, Montoya, tivemos alguns pilotos que foram da Indy e andaram muito bem, novos. Zanardi, Montoya, Villeneuve, então, um foi campeão, outro ganhou várias corridas, então, sabe, como é muito mais viável você fazer a trajetória chegar na Indy, né, porque acho que o talento bom é mais fácil você chegar na Indy, você depende menos de política e equipe para chegar na Indy do que na Europa. Na Europa, política, equipe e dinheiro, né? Então na Europa custa mais, depende mais de política e de equipes melhores, né? Verdade. Eu acho que nos Estados Unidos é um pouco mais democrático, de certa forma. E você tem mais ajuda. Então você ganha um campeonato, você tem aquela ajuda para passar para a próxima categoria e vai indo. Então, às vezes, independente do talento do menino, né? É mais fácil você se mostrar qual que você tem aí de talento chegando na Indy um dia, e aí, dependendo, né? Igual o Herta quase andou de Fórmula 1, mas foi uma questão política de credenciamento, essas besteiras aí. Mas eu acho que, por mais que tem um mega piloto aqui, mesmo que você tenha todo o orçamento do mundo, assim, você vai enfrentar muita coisa difícil na Europa ainda, entendeu? Eu acho que os Estados Unidos não é um caminho ruim. Não é porque eu desisti não. É porque, assim, você sabe se o menino é bom, a chance dele viver disso, que hoje em dia é muito difícil viver de automobilismo, né? São pouquíssimos que começam. O percentual de pilotos que começam a andar de kart que querem fazer de carreira disso deve ser menos de 1%, né? Que acabam vivendo disso. Então, eu acho que os Estados Unidos, se você for bom mesmo, você depende menos dos outros e de dinheiro para chegar lá do que a Europa, né? E tem o lance que a gente precisa comentar também de brasileiro lá, é o Tony sendo diretor esportivo da McLaren, que isso é muito legal também. Né? Acaba que é um brasileiro, é mais um brasileiro, assim como o Gil tá na McLaren do outro lado, mas enfim, ele é um olheiro, né, na parte de pilotos e tudo, então de repente acaba abrindo mais o olho aí, né? Não, eu acho que só aqui a gente acabou comentando, a gente trouxe à tona bem rapidamente 5 nomes, né? Tem mais um que é o Vitor Franzoni, que correu algumas etapas pela Juncos esse ano na Indy Next, que também tá brigando para poder correr no ano que vem. Então a gente pode ter na Next, que é a Indy Light, seria a Fórmula 2 na Indy, 3 pilotos brasileiros no ano que vem. Que é o Kiko, o Caio e o Vitor. Exato. Então são os 3 que podem correr no que vem na Indy Next, já com o Pietro confirmado na Indy, o Enzo podendo ir também ali para a Indy dependendo do teste, e o pessoal que está mais atrás nas USF... As categorias de base, categorias de base, que é o caso do Nicolas. Sim, e tem mais brasileiros, tem o Fecuri que corre com o Nicolas, também. Tem outros brasileiros por lá, mas enfim... Não, e eu também acho que se um desses, dessa galera toda que tá lá, se um ou dois desses conseguirem se estabelecer na Indy, com certeza ele vai abrir a porta para muitos outros, né, que vão falar, nossa, eu não vou sair fora dessa Indy, porque essa Indy deu certo para ele, por que não pode dar certo para mim? E o mais legal é ver se chama atenção, porque na nossa época você tinha muito patrocinador brasileiro lá pra Indy, hoje praticamente acabou, né? Então, de repente pode assim, reverter. De repente esse isso aí é um de jeito novo. que é o que precisa para alimentar, né? Você começa a não ter brasileiro para patrocinador daqui. Na minha época era, você lembra? Tinha Brahma, Hollywood. Exatamente. Não, tinha equipe Brahma. Sim, tinha, equipe, então, enorme. Era 2 carros, né? Um era o Raul e o outro carro era o carro lá do Pruett. E era uma equipe Brahma. Agora, outra coisa também bem significativa que aconteceu naquela época, os números de televisão das provas de Indy começaram a meio que brigar com a Fórmula 1 naquela época, aqui no Brasil. Sim. Então, mas se tiver 3 brasileiros na Indy,
já vai já começa. triplicar o que é hoje em dia. O problema grande da audiência da Fórmula Indy, eu sei porque eu passei por isso tanto correndo como na televisão, isso é horário. É a mesma coisa você pegar a Fórmula 1 e jogar sempre às 5 horas da tarde. Cara, não vai bater com o futebol, ferrou. Tipo assim, o brasileiro não vai ver uma corrida na média, né? Assim. Então, esse é um problema, vai assim, de uma forma geral. É proibido falar essa palavra aqui, tá? O quê? O esporte com a bola. Ah, é? Pô, será que foi um palavrão? Será que eu tô tão louco assim? Não, eu acho que também tem muito aquele lance, principalmente aqui no Brasil, né? Que domingo de tarde, o churrasquinho, todo mundo tá com a família, ou senão eles vão almoçar fora. Então, é meio que eles bloqueiam para fazer atividade familiar. Cai a chuva, faça sol, enfim. Então, por isso que a vantagem é o quê? O Star Plus, que você pode acompanhar todas as provas em qualquer lugar, com os comentários de Christian Fittipaldi, uma narração maravilhosa que tem. O tal do Thiago que narra é muito bom. Então... Agora, Thiago, Felipe, conta pra gente como é que foi ver o moleque acelerando num oval. Pela primeira vez. Cara, eu fiquei umas 2, 3 noites incomodado com esse negócio, assim. Mas antes, né? Antes dele acelerar. Depois, então, foi até engraçado. Qual pista? Ele andou em Lucas Oil, um ovalzinho pequeno do lado Indy. da... Você já andou lá? De NASCAR. De NASCAR, que anda tudo por cima, né? O NASCAR também ou você mergulhava por baixo? Detalhe, mas eu lembro de andar lá perto. E daí ele tem uma característica de andar tudo... Só que assim, e eu sei que o Nick, ele tem um jeito meio arrojadão, ele vai, sabe? Ele não espera muito. E aí ele saiu, eu tinha na minha cabeça que o tempo era 21,5 da pole. Aí ele saiu e virou 23,1 na primeira saída. Eu falei, tá ok, né? Porque o meu medo era assim, cara, não deixa sair traseira, é diferente, espera. Ele não... tava tudo certinho lá com isso aí eu fui lá um dia antes, fiz todo o negocinho. Eu falei, cara, vai de boa, não sei o que tarará. Virou 23,1. A pole tinha sido 22,5, não 23. Aí eu vou ver as on-board, ele já tá... Falei, cara, deixa o carro quieto, deixa a traseira, não sei o quê, viram? E a equipe dele, como é mexicana, não tinha aquilo que provavelmente você teve. Eu tive de pegar o oval e dar aquela mascara, cuidado, o carro tem que sair de frente, E eu fiquei um pouco incomodado, mas eu senti que eles Você não foi lá tirar um pouco de asa dianteira? Deu vontade, cara. Então. Deu vontade. Não, tira uma volta de asa dianteira e pronto. Deixa o moleque andando, daí você vai colocando de novo. Um quartinho de volta, meia volta. Mas, cara, deu vontade. Mas daí no final ele foi super legal, andou muito bem, foi até o mais rápido lá dos 2 dias. E o ano que vem ele já no oval. É só esse. É só esse. Então, quer dizer, vale. Só que daí eu fiquei mais tranquilo nesse, porque por ele andar sempre lá em cima, eu já tinha certeza que ele ia bater, que eu tava na arquibancada, você vê tudo, né? Eu falei, não, ele vai, porque eu já tava vendo traseira de entrada, escapar. Eu falei, ele vai encostar. Só que eu sabia que era encostar. Porque essa é a vantagem desses ovais sendo perto, né? Você perde um pouquinho, perdeu, já e volta. tá lá em cima. Diferente quando você desce, que você já deu várias e eu algumas, de você rodar e subir de costas e dar daquele jeito, né? Assim, e destruir tudo. Então, eu lembro você apagando em Milwaukee. A cabecinha deu uma assim, depois ele acordou. Nossa, Milwaukee eu saí, a gente tinha dado... Eu tava de Indy Light. A gente tinha dado uma semana antes, né? Tinha testado, fiz um teste bom pra caramba, o carro tava bala, daí eu voltei na semana seguinte lá pra andar. Eu saí do box, eu tinha andado 7 dias antes, né? Então tava tudo na mão, tudo perfeito, eu saí do box, dei 2 voltas esquentando, dei 3 flying laps lá, parei no box, falei... Mete uma voltinha de asa aqui, mas nada. Só vou dar uma saída de novo. Se tiver tudo bom, eu vou parar, porque eu já estou contente com o carro. E daí a gente começa a trabalhar para simular. Daí depois, sei lá, a classificação, que tinha que scrub os pneus. Ou seja, tinha que colocar um jogo de pneu novo, dar 2 voltas bem devagar para tirar aquela casquinha do pneu. E vibração, para ver se tinha vibração. Isso, para ver se não tinha vibração, nada, para deixar ele pronto para classificar. Nossa, mas eu entrei naquela curva 1 como se não tivesse amanhã. Daí o carro deu aquela entrada para dentro de repente. Desesperador. Mas, não dá nem tempo de você corrigir. Fui de traseira,
Na saída da 2, fiz um furo no muro desse tamanho. Eu parei com todas as atividades do circuito naquele dia. Eu fui pro hospital e ninguém mais andou naquele dia. Se eu não ando, ninguém anda, é isso. Eu dei uma chique, foi em Richmond treinando também. Eu rodei, fui treinar a saída do boxe. Falei, agora eu vou. Era do lado, acelerei, mas eu dei na quina, sabe, nas agulhas assim. Então bati, mas eu bati devagar, porque eu tava saindo do boxe. Mas eu mordi minha língua, eu não tava com a língua, eu não tava com a boca fechada, eu acho. Aí eu saí do carro lá, sei que chegou a ambulância, parou, era um treino livre, né? Aí eu cuspi no chão, saiu um sangue. O cara já me jogou pra maca, ele achou que tava tendo hemorragia interna, o médico. Até eu mostrar, eu falei, não, para, não tem nada, já tinha me estrupiado, é só a língua aqui que tá cortada. Aí tudo bem, não precisei ir pro hospital. Agora, a tua panca grande foi em Kentucky ou foi no Texas? Eu não lembro. Não, Kansas. Foi Kansas. Que eu bati com o Eldon isso. junto com o perto que foi aquela de vir por baixo, não é isso? Ele não me viu. Eu ia passar o Eldon, o Eldon, ele foi pra fora, eu vim por dentro. Aí o Eldon não usava o spotter, que ele era o primeiro ano dele, ele não queria ter spotter. Que ele não aguentava. Não queria? Aí depois no oval. Nossa, a coisa mais importante. Exatamente. E aí ele desceu, né? Não tinha um spotter para falar que eu tava lá. E aí, mas eu me quebrei porque a roda que tem aqueles as fitas lá, que é para não deixar ir pro público, ela ficou entre o muro e o meu cockpit, entendeu? E aí ela entrou para dentro. Ela ficou bem aqui, então ela me quebrou para dentro aqui. E foi mais ou menos isso aí. Não teve. Como a do Tony no Japão foi a suspensão que cravou pra dentro dele. Daí ele ficou espetado igual um peixe dentro do carro. Mas não foi na época da kart, foi na época... Não, já comigo no Japão. Lá da IRL. Da IRL, O Tony foi isso aí. Você sabe que ele acabou de comentar. Bom, a gente rapidamente falou lá do spotter, né? Eu lembro... Além de ser demais importante no oval, né? Uma das melhores experiências que eu tive na minha vida de spotter, eu acho que eu já comentei isso aí, foi em Daytona, lá nas 24 horas, que a gente trazia os spotters da NASCAR. E daí quem foi meu spotter era o spotter lá do Hamlin. E, nossa, parecia que ele estava guiando o carro. Spotter bom é impressionante. Spotter bom. Até o tom da voz dele no rádio não incomodava em nada. Daí a hora que você ia no meio, né, da volta, passando os carros mais lentos, ele inside clear. É muito bom. Eu nem olhava no espelho. Eu só ia olhando pra frente, era impressionante. E o mais legal do spotter, que acontecia muito na minha época, que era IRL, só andava em oval, era que os caras, você deve ter pego isso na NASCAR, os bons spotters conheciam os bons spotters, então eles se falavam lá de cima. Então a gente combinava a corrida lá de cima, era corrida longa, né? Fala, cara, fala que eu não quero passar, fala pra ele seguir aí, segue umas 10 voltas pra gente alinhar e ir embora. Pô, era muito bom isso. Lógico, facilitava em mil a vida então eles ficavam mundo. Então o bom spotter não era só bom spotter, tinha que ser um bom negociador. Lá em cima também, lá assim, em cima da arquibancada. Na NASCAR, né? Os caras bons são os caras que, ainda mais pelo que não tinha tanta experiência que nem eu na NASCAR, era poder ajudar também como tá o carro e olhar quais as linhas que os outros estavam fazendo para falar, olha, tô achando que você tá entrando muito baixo, que o carro tá ficando muito dianteiro no meio, tenta entrar um pouco mais alto, isso, aquilo. Os caras que têm muita experiência e têm esse dom de conseguir ver isso. Eu nunca tive isso aí, mas, pô, ajuda. E aí ele falou, e aí ele conversar também no segundo canal com o seu crew chief para falar, olha... ele tá andando de uma forma assim, assim, assado. Que tal a gente falar isso ou sei lá o que pra ele, entendeu? Porque na minha época não tinha telemetria, não tinha nada, né? Sim, era somente que o piloto tá sentindo falar alguma coisa pro box na hora do pit stop pra trocar alguma coisa, entendeu? Pressão de pneu, altura, sei lá. Então, o spotter bom não é só o cara que consegue... ilustrar exatamente o que está acontecendo, mas também poder falar um pouco do setup ali, do setup, o que o piloto está fazendo, isso, aquilo, entendeu? Lógico, os caras experientes não precisam disso, mas os pilotos novos, né? No seu caso, que vai ter spoiler daqui a 1 ano ou 2, quando não estiver andando nos ovais, essas coisas, o cara bom vai poder falar, olha, o cara que tá liderando a corrida tá andando a meio centímetro do muro lá em cima, entendeu? Eu sei que é difícil, mas ali que parece que tem mais gripe, por exemplo, entendeu? Boa. Ainda mais uma prova de NASCAR, né? Que do começo do stint até o final, com o desgaste dos pneus, a tua linha muda bastante. Não é né? nem o desgaste do pneu.
eu não sei se é porque o pneu é ruim, mas em vez de igual, eu não sei na Indy. Não é desgaste. Ele give up, por exemplo. Não é nem isso. Porque você troca de pneu muito mais com a corrida normal, né? Stock Car, Fórmula 1, você tem 2, 3 pitstops. Lá você tem 7, 8 pitstops, né? Não, eu sei, mas se você pegar, um stint que você vai fazer, sei lá, 20 voltas com um jogo de pneu, foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, você começa andando baixo, daí você vai Mas não é nem isso. Eu ia falar, eu sei que você tá falando, mas eu tô falando assim, mesmo que você vai trocando de pneu, a pista, ela não vai emborrachando, igual numa situação normal. Ela vai criando óleo, vai criando meleca, e você pega uma pista tradicional... Você tá sempre procurando grip novo. Sempre vai subindo. Só que na NASCAR, pega o Larson da vida, ele é um dos poucos que consegue andar. Ele, Kyle Busch, eu juro pra você, acaba a corrida... Isso aqui da traseira do carro, os últimos 5 centímetros, é todo comido ralado, porque anda um pouquinho de lado da parede, de tão perto que eles andam da parede. Mas é só ali que anda menos pessoas, então a pista fica menos suja ali, que é o contrário, né? Tô falando assim, quanto mais você anda na pista verde, na pista sem aquela borracha melecada lá. Mais você vai andando, mais vai sujando, vai melecando a pista. Diferente de um autódromo comum que vai emborrachando. A NASCAR parece, não sei se é por causa do motor, óleo, o pneu, cada qualidade, vai juntando e vai perdendo grip. Carro também. Então, perde grip. Então você tem que ir procurando a pista mais virgem, ou ao contrário, né? E aí só encostado no muro, que a tradicional que você deve acompanhar é Darlington. Darlington é a pista mais foda e difícil. Nossa, a primeira vez que fui pra lá, eu falei, cara, não é possível, é muito difícil, porque você anda... talvez se você faz uma tangência, você sai 40 centímetros do muro, e no meio o carro já... Nossa, é muito difícil. Enfim, na Indy não tem tanto isso, porque tem umas pistas melhores, né? Na NASCAR eles andam oval de cimento, ondulado, isso, aquilo, né? Até terra estão andando. Darlington, da minha época também, o que eu lembro de lá é que, além disso, que você tem que andar muito próximo do muro, a pista é muito ondulada. Então, o carro lá mexia bastante. Lógico, você correu nisso. O carro mexia bastante, então te intimida mais ainda dentro do carro, porque você tá com o muro aqui na tua orelha e o carro. E outra pista que tem muito isso, que aí tem Indy também, é Homestead. Homestead, na NASCAR, no final da corrida, só em cima que funcionava. E lá na classificação não, você vinha fazer tangência, vinha lá pra baixo, aí subia e tal. Na corrida, só lá pra cima. Só lá em cima no final da corrida. Não sei na Indy como é que era. Não, na Indy não. Não tem mais, mas na época na época eu andei bastante lá. Mas a primeira vez que eu andei naqueles iRock que eu corri, eu lembro muito que você falou, tipo, bicho, eu andei em Daytona, né? E é pé embaixo, super fácil, né? Só que a primeira vez que eu saí, o bicho começou a mexer assim, eu falei, cara, vou rodar. Tipo, eu fiz isso aqui no Indy, eu já tava de costas no muro há muito tempo, né? Aí eu parei e falei, não tô conseguindo fazer pé embaixo não, cara. Eu falei, não, tá tudo certo. Você segura o volante, vira e não corrige o carro. Deixa que isso é só movimento de suspensão. E depois que você entende como é que isso, é esse iRock? Eu não conheço. O iRock International Race Mas o que é o carro? Ele era é o mesmo carro para todo mundo. É um NASCAR, que era um pouco mais fraco. É um Arca? Não, é como se fosse como se fosse um NASCAR mais fraco, e eles pegavam o mesmo carro de uma montadora. Exatamente. Faziam todos iguais. Faziam todos iguais. Aí eles pegavam os 3 campeões, os 3 do ano anterior, os 3 melhores de cada categoria. Eu tinha sido quarto na Indy, o Gil não foi, eu entrei no lugar do Gil. E aí dava uma premiação super grande pro vencedor. Era super legal. Falando de NASCAR, esse é o fim de semana também agora da decisão da NASCAR. Vai ser os 4 finalistas: o Kyle Larson, o Ryan Blaney, o Christopher Bell e o William Byron. São os 4 finalistas. Acho que tá entre o Blaney e o Larson. Blaney e o Larson, também acho. O Kurt Busch tá andando ainda? Tá. Não, o Kurt não parou. O Kyle, eu andei com o Kurt. Não, acho que eu andei com o Kurt Busch. Acho que o Kyle não era ainda. Nessa iRock. Eu sou mais o Larson, mas eu acho que o Blaney vai vir com tudo. Vai ser... Porque é a chance dele, e ele já tá batendo knock on the door já faz tempo. Eu também acho. Ele já tá junto com a Penske, ou seja, ele já tá numa equipe estabelecida já há vários anos, tudo. E eu tô de olho muito no Byron, que eu acho que é um garoto também que já... Eu até, na época que eu narrava a NASCAR, eu falava, a hora que esse moleque começar a ganhar, tipo, ele vai empilhar um monte. E tá chegando pela primeira vez entre os finalistas, então vai rolar aquele programa de NASCAR, vai rolar, né? Que a gente tá pensando pro fim do ano. Vai, né? Aquele.
Vai. Vai, né? Vai. Beleza, Então tá bom. Se prepare, vai ter um Bush. Não tô brincando, não é o Bush, não. Vai ter um. Pode ter o Bush, quem sabe? Vai que. Você não é amigo Buchão, do Buchinho? Do Buchão? Aí, dá pra. Sabe, pessoas dois aí, isso é legal. Vamos ver aqui, mas vai ter. Então vai ter um programa de NASCAR. Eu sei que os NASCARzeiros ficam me puxando a orelha, que a gente não fala tanto de NASCAR. Vai ter um pelas pistas especial de NASCAR aqui. Turma, Chega, né? bolão, calma. Ah, tem um bolão. Bolão. Grande Prêmio Brasil. Está nessa também, já foi. Você vai falar aqui seus palpites. Pole e vitória, mas dá a principal só. Da principal. Eu tô com o meu aqui já. Sven, anota Quer que eu aí. escreva o meu? Pode ir falando, hein? Ó, o meu tá escrito já aqui. Eu vou de... peraí, eu vou mudar essa pole. Essa pole. Eu vou de pole pro Leclerc. Ó, Aí Ó, depois tá a escrevendo? corrida vai ganhar o Verstappen. tá, O Hamilton vai chegar em segundo. tá, E o Norris terceiro. Olha, doideira, hein? tá. Você mudou o seu, hein? Enquanto o Chris sempre ele pensa, ele fica ali fazendo tarô, eu acho, alguma ele coisa pega ali. a bola de cristal dele. né? Vai, qual que é o seu? Max, Aqui, ó. Max, Max, Russell, Lando. Russell e Lando. Max, tá. Russell e Lando. Eu vou diferentão de novo, que eu já tô falando há muito tempo no Brasil, eu Não, vou. tudo ou nada, né? Também. Pole e vitória, Lando Norris. Max Verstappen em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Esse é o meu. De todos os grandes prêmios até agora, quem foi o único que conseguiu acertar os três? Uma vez foi você. Então, é Eu só isso que eu acertei queria Estados saber. Unidos. Não, Que teve a desclassificação. Desclassificação não é culpa minha. eu vou exatamente igual ao Felipe, só que eu vou inverter o segundo e o terceiro. Então é Charles Leclerc na pole. Segundo e terceiro, então é Max Verstappen, Lando Norris e Lewis Hamilton, você. Isso. É isso? Isso. Tá aí, a gente quer saber o seu palpite. Você pode colocar nos comentários, no chat para quem tá acompanhando aqui na primeira exibição. E sexta-feira a gente posta lá no nosso Instagram para vocês também. Lembrando que o concurso que a gente fez com o boné e a camisa do Pipo Derani acumulou, então vai para esse Grande Prêmio do Brasil aqui. Vai ter um post específico também lá no nosso Instagram. Certo, gente? Boa. Antes da gente finalizar, às 12 horas da Granja, quando que é esse ano? Imagina, na quinta-feira, dia 21, é quinta-feira depois da Stock Car, não tem data. Vai ser a primeira de prova dezembro. vai ser... Teu irmão vai andar lá. Teu irmão tá doido, anda de cara o dia inteiro, né? Um dia tá- depois do meu casamento. É verdade. Peraí, mas ele vai andar com quem, o irmão dele? Turma quem de que Brasília. vai com uma galera boa lá. Você vai correr com alguém? Eu vou correr com meus filhos, o Rubinho vai com os filhos dele. Então, eu acho que vai estar boa, viu? Acho que já vai ter mais. Vai ter Então quer dizer que eu 60 preciso caras. correr com meu filho? Eu não vou andar. Nem esse ano eu tô fora. Não vai de ressaca? Esse ano não. Acho que quando acordar já vai ter terminado a prova. Quinta-feira a data diferente aí, mas vai estar 21 de animado. dezembro. É. Boa. Felipe, valeu mais uma vez por ter vindo aqui. Que isso. Sempre Obrigado tá a vocês aí. Bom As demais. portas abertas pra você, nosso paddock aqui. E manda notícias do Nicolas também pra gente aí. Fechou. Beleza? Beleza. Obrigado a vocês aí. Show. Legal. Valeu, Cris. Valeu, obrigado, Thiago, Nelsinho. Toda a sorte do mundo pro Nicolas, que ele Boa, acelere muito o ano que vem. E, boa transmissão para você esse final de semana. Corrida aqui no Brasil, Isso aí. importante para todo mundo. né? Comissário ou isso aí. transmissão? As duas. Não. Só transmissão. Ah, tá. Comissário já era. Dou fora. Ele não quer mais ver a batata dele assada. Né? Então. Não. Melhor ficar falando mal dos caras na É TV, muito né? mais Muito fácil. melhor, né? Ninguém sobe pra reclamar. Um outro pode falar, você falou uma besteira daqui lá, mas só. Boa. Valeu, Nelsinho. Até mais aí. Até a próxima. Falamos. Ó, e o comentário também da Stock Car, hein? Quero saber como que você montaria o regulamento aí entre sábado Boa. e domingo. Não esquece. Boa. É isso. E semana que vem a gente volta acelerando com o mundo da velocidade nesse, que é o podcast mais veloz da internet brasileira. Esse que é o Pelas Pistas.